Olá a todo mundo, muito boas-vindas a mais um vídeo aqui no canal da Faber House. Nesse vídeo eu vou conversar com o Leandro, a gente está num espaço bacana aqui, que é o espaço do Onovo Lab. Então o Leandro vai explicar um pouquinho pra gente sobre o espaço, sobre para que funciona, enfim, qual que são aqui as coisas bacanas desse espaço e o trabalho que ele vem fazendo. E a gente vai trocando informações também sobre esses espaços aqui de criação, de criatividade, de novos negócios, de fomento à criatividade, que é super importante, tanto para o design, quanto para o negócio, quanto para a tecnologia. Então, Leandro, obrigado demais por ter aceitado o meu convite. Que isso, eu que agradeço, Elo. E muito bem-vindo ao canal da Faber House, aqui no espaço do Onovo Lab, que eu sequestrei para ter meu espacinho de podcast. Eu que agradeço por você ter vindo até aqui, né? São Carlos fica a 230 quilômetros de São Paulo, então é uma viagenzinha considerável, mas... De uma estrada boa, hoje estava um dia boa, gostoso, então foi bem bacana. Legal, obrigado. Muito bem, maravilha. Leandro, eu vou começar perguntando o que é o Onovo Lab, para você explicar para a nossa audiência, para quem está nos assistindo, o que é, da onde que surgiu, que tem uma história super bacana, tá num lugar muito bacana, que é esse parque industrial, acho que não é nem uma indústria pelo tamanho que é esse gigantismo que temos aqui, e outras unidades que eu sei que tem em outras cidades também. Mas conta um pouco pra gente, o que é o Onovo Lab, qual o papel do Onovo Lab, e como que foi iniciar esse grande projeto? Legal, Eli. Bom, o Onovo Lab é um hub de inovação, né? Basicamente, em uma frase, é assim que a gente se define, né? Um espaço que reúne empresas de tecnologia, desde startups até grandes empresas, né? Hoje nós abrigamos aqui grandes empresas, vou falar um pouco disso, né? E que faz todo um trabalho para que o ecossistema ele se conecte e também se desenvolva, né? Essa história ela começou em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, o Anderson, meu sócio, ele é natural de Santos, mas a carreira dele foi construída em São Paulo. Nós tivemos outros negócios, né, no passado, né? Eu tenho uma formação de comunicação e marketing, ele também, porém nós trabalhávamos em empresas de tecnologia. E aí, em 2019, nós se encontramos, né, nos conhecemos, por meio de um amigo em comum, né? E a gente criou uma afinidade e falou, pô, acho que dá pra gente trabalhar juntos, né? E aí a gente começou a desenvolver projetos de comunicação para empresas de tecnologia em conjunto, né? Aí, no modo já empreendedor, né? Iniciando um novo negócio, que era uma agência de comunicação especializada em empresas de tecnologia. 2019, não, 2009. 2009, né? 2019 foi recém-exato. É recente, né? 2009, né? Então, a gente tá falando aí de 15 anos aí praticamente, né? Naquela época, né, as mídias sociais ainda era algo bem incipiente, né? A mídia social que ainda bombava, falando em 2008, 2009, era o Orkut, né? Foi mais ou menos naquela época, não lembro exatamente o ano, se foi 2008 ou 2009, que nasceu o primeiro iPhone, né? Perfeito. Que aí a gente teve... deixou de ter o celular com tecla e passou a ter o celular com tela, que foi uma grande inovação. E a partir daí nasceu a App Store, como a gente conhece hoje, né? Então, nasceu o iTunes, nasceu a loja do Google, né? E a gente viu esse mundo de aplicativos fervilhando, né? Começando, né? E aí a gente viu aquilo como oportunidade e falou assim, pô, por que a gente não cria um negócio de ajudar as marcas a se posicionar em mídias sociais, né? Só que quando a gente ia falar de mídias sociais nas empresas, as empresas não levavam a sério. Achavam que mídias sociais era coisa de molecada, né? Olha como as coisas mudaram, né? Pois é, e a gente tomou muito não, né? A gente falava da importância que as empresas iam precisar se comunicar nas mídias sociais, que isso ia ser relevante. Isso foi mais ou menos na época que o Orkut estava começando estava entrando em decadência, né? E o Facebook e o Twitter estava começando a despontar, né? E aí a gente trazendo essa preocupação para as marcas, né? E aí a gente encontrou um caminho, né, um nicho que foi o seguinte, pô, as agências de propaganda, elas já sabem se vender muito bem para o mercado, né? E conseguem vender projetos de comunicação muito bem. Elas já têm relacionamento com as marcas, né? Então por que ao invés da gente bater nas marcas, a gente não bate nas agências de comunicação, né? E leva os projetos para os clientes da agência de comunicação e vende isso white label, né? Vamos dizer assim, né? E aí a gente começou a fazer isso, né? E aí uma das agências que nós batemos, lá na Vila Olímpia ainda, né?
era uma agência que tinha alguns clientes, né, e um grande cliente de cosméticos, né, eu lembro na época, e a gente chegou com um projeto para esse cliente, aí o dono da agência falou assim pra gente, pô, não tem nada a ver esse projeto para esse cliente, mas eu gostei de vocês. Legal. E eu acho que mídias sociais é um negócio que vai bombar também. E eu tenho aqui um projeto para um outro cliente meu, que era uma universidade. Vocês não querem trabalhar nesse projeto? Se fechar, a gente ganha juntos? Maravilhoso. Né? E aí começou a nossa história. E aí a gente se posicionou como uma agência de mídias sociais, né? Começamos a desenvolver aplicativo, fazer aquelas coisas que depois um monte de gente começou a fazer também, né? E aí, em 2009, muito atentos ao mercado, né? A gente acompanhava um portal chamado Mashable.com. E o Mashable, naquela época, falava muito sobre o uso de mídias sociais, sobre a revolução que as mídias sociais iriam causar no comportamento humano e tudo mais, né? E aí eles criaram um movimento que era o Social Media Day, né? O Social Media Day, que era meio como um TEDx, que eles criaram o guide, a marca, né? Criaram o formato do evento, e aí falaram assim, ó, dia 30 de junho, que é o Dia Mundial das Mídias Sociais, que eles cravaram essa data, você pode celebrar o Social Media Day na sua cidade. E aí tá aqui a marca, tá aqui o guideline, e você pode criar um evento na sua cidade. E aí nós vimos isso, né, como uma oportunidade, e falamos assim, pô, a gente poderia criar o Social Media Day em São Paulo. Perfeito. E reunir as pessoas em torno desse tema, né, trazer alguns palestrantes. A gente nunca tinha organizado um evento. E usar isso para promover a nossa agência, que era a Mob, né, chamava Mob, né? E aí nós organizamos, né, no dia 30 de junho de 2009, lá em São Paulo, né? Foi o primeiro evento que a gente organizou, assim, super na orelhada mesmo, né? Aprendendo ali a fazer um evento. Aí nós chamamos 4 palestrantes, né? Tinha gente que já trabalhava com mídias sociais. Eu lembro que a gente chamou o senhor Raimundo Magliano, que era o ex-presidente da Bovespa, e que era um filósofo, um senhor de 70 e poucos anos, que não entendia nada de mídias sociais no aspecto tecnológico, mas entendia muito de social. Conexões humanas. No aspecto filosófico, de conexões humanas e tudo mais, né? E aí a gente trouxe, um cara totalmente offline, com uma galera online, para fazer um contraponto, foi super legal. E aí nós colocamos 300 pessoas nesse evento, né? E aí terminou o evento e tipo assim, cara, a gente é bom de fazer evento. E é muito mais legal fazer evento do que fazer gestão de marcas para empresas. Sim. E aí a gente pivotou. E a gente virou uma empresa de eventos de tecnologia, né? A gente deixou de fazer esse trabalho de gestão de marcas em mídias sociais e focou na questão dos eventos. Então a gente continuou fazendo social media dele e foi crescendo. Então, a primeira edição foi essa para 300 pessoas num restaurante na Vila Olímpia, né? O último nós fizemos para 1.000 pessoas, que na época, hoje é um evento pequeno, né? Mas na época era um evento grande no Center Norte. Tinha o Gilberto de Menstein palestrando, várias pessoas super bem legais, assim, palestrando um line-up muito bacana, né? Reunindo bastante gente, né? E aí, nesse meio tempo, né, nós fomos descobrindo outros eventos, né? Então, foi quando a gente descobriu o The Next Web, e nós trouxemos o The Next Web para o Brasil, né? Para quem está assistindo, o The Next Web é um evento que nasceu na Holanda, em Amsterdã, né? Ele já era um festival muito grande. Hoje, os festivais já são mais comuns, né? A gente vê aí o SXSW, vê o Web Summit e tudo mais, mas o The Next Web é pré esse movimento, né? Ele já era um festival grande, né? Era um festival na época para 5.000 pessoas em Amsterdã, né? E reunia, né, palestrantes internacionais, uma mega produção, mega palco, já falava sobre inovação e tecnologia, né? Mas assim, super nichado. E eles tinham um portal de notícias, o thenextweb.com, né? E a gente viu aqui e falou, a gente precisa convencer esses caras a vir pro Brasil. Porque isso tem tudo a ver com o Brasil, né? E isso era mais ou menos naquela época em que, falando do Brasil política e economicamente, o Brasil aparentemente estava bem, né? Porque era a época que o Cristo estava decolando na capa da The Economist, né? Que tinha um positivismo político-econômico, né? Então, o Brasil era bem falado na imprensa internacional, né? As coisas estavam caminhando bem, né?
E aí a gente aproveitou esse momento e começou a tentar convencer os gringos, né, o Patrick, que é o holandês, fundador do Next Web, a vir para o Brasil. E ele fala assim pra gente, não faz sentido nenhum o Brasil pra gente, né? A gente quer ter o The Next Web em outros países, mas Brasil tá fora do radar total. E aí a gente ficou mandando matérias, né, todo dia mandando alguma matéria legal sobre o Brasil, até que um dia ele virou pra gente e falou assim, eu vou aí no Brasil passar uma semana com vocês, e aí vocês me mostram o que tem de bom aí, porque vocês só falam bem daí e acham que faz sentido, então eu vou passar uma semana aí com vocês, né. E aí eu lembro que era uma semana pré-carnaval, sim, mês de fevereiro, não lembro exatamente o ano agora, mas ele veio pro Brasil, né, eu fui buscar ele em Viracopos, aí a gente preparou uma agenda insana com ele, assim, para conhecer as empresas de tecnologia. Eu lembro que a gente levou ele na Microsoft, no Google. Eu lembro que eu levei ele no Twitter. O Twitter ficava num Regus ainda. Tava começando a operação no Brasil, não tinha pouca gente, né? Aí nós organizamos um evento com alguns empreendedores. Aí levamos para conhecer algumas startups que estavam começando a despontar, né? Enfim, a gente preparou uma agenda insana e deixou ele super ocupado aqui em uma semana. Mas no final dessa semana a gente conseguiu provar para ele de que o Brasil fazia sentido, São Paulo fazia sentido para receber uma edição do The Next Web. Ele falou, pô, gostei do que eu vi, gostei de vocês, né? Do empenho de vocês em querer fazer isso acontecer, né? E bora, vamos fazer. Né? Vamos fazer o The Next Web Latinoamérica, né? E aí a gente pegou o avião, foi para Holanda, viu como é que era o evento em loco, né? Se integrou mais com eles. E aí, em agosto daquele ano mesmo, a gente já fez a primeira edição lá na Vila Leopoldina, em São Paulo. Totalmente diferente, né? Porque, tô falando de 2009, né? Que foi, a primeira edição foi em 2010. Né? Já tô até me perdendo no tempo. Parece que não, já faz muito tempo. Faz tempo pra caramba, né? E naquela época, São Paulo tinha os espaços tradicionais de evento, né? Então, pô, a gente levou o Patrick pra, sei lá, visitar o Golden Hall lá no WTC, visitar espaços tradicionais, né? E aí ele falava pra gente, falava assim, cara, eu quero ver espaços diferentes, porque lá na Holanda, o evento acontecia dentro de um silo, no meio de um parque, negócio super alternativo, diferente, que a gente não via aqui no Brasil, né? Era uma estrutura de produção bem diferente. Perfeito. E aí eu lembro que a gente alugou um galpão super legal na Vila Leopoldina. Foi uma ótima escolha, gente. Na Vila Leopoldina. Vila Leopoldina naquela época era um bairro caidaço, assim, né? Cheio de galpões fechados e tudo mais, ali próximo da sede dos Correios. Né? Não é um lugar que a galera faz evento, não é circuito de evento. Não era, né? E aí a gente pegou um galpão lá bem legal e fez o primeiro The Next Web, que era uma conferência padrão internacional, todo em inglês, com boa parte do line-up de palestrantes de fora, né? E aí a gente conseguiu trazer já na primeira edição o Werner Vogels, que é o cara número 1 abaixo do Jeff Bezos, da Amazon, né? Foi um baita trunfo trazer esse cara para cá. E aí, em paralelo, tinha uma feira de startups. E aí, tinha startup que estava começando, cara. A Easy Taxi foi expositor dessa feira. E, cara, eu lembro da gente negociando com o Thales Gomes que o cara não tinha 3 mil reais para pagar à vista na mesa ali que ele ia expor, né? A gente parcelou e tudo mais. Era o comecinho dessas empresas, né? Que depois cresceram, receberam investimento, fizeram o exit e tudo mais. E aí estão aí, né? E aí, em paralelo, né? Então tinha a conferência, tinha a feira e tinha um hackathon. E aquele foi o primeiro hackathon feito no Brasil, né? O primeiro hackathon no Brasil fomos nós que fizemos. Olha aí. Né? Que era o Hack Battle. E esse hackathon, né? Nós fomos lá na Holanda assistir, era muito legal, cara. Eu lembro que nós ficamos em choque, né? Porque lá já era comum fazer hackathons, né? Aqui no Brasil nunca tinha tido nenhum. A gente não tinha nem referência de como funcionava, né? Aí eu lembro que a gente foi assistir né? E aí, tava as empresas de tecnologia, tava lá o cara do MailChimp, de várias empresas, Microsoft e tal. E aí tava a Companhia de Energia e Luz de Amsterdã, isso em 2010, abrindo as APIs dela pra galera desenvolver soluções no hackathon. E aí você fala que até hoje, né? Assim, é uma coisa difícil de ver no Brasil, né? Uma companhia de energia elétrica abrindo API
para os desenvolvedores testarem, criarem coisas ali, né? Então nós ficamos meio em choque, falamos assim, pô, será que a gente vai conseguir replicar isso no Brasil, né? A gente fez a primeira edição, e foi super legal, fizemos 3 edições de The Next Web, né? Foi o primeiro evento internacional sobre inovação, tecnologia, né? Era um evento super descolado, super legal, foi bem sucedido, e aí nós só não fizemos em 2014, porque em 2014 foi o ano da Copa do Mundo aqui no Brasil. E aí o que aconteceu no mercado de eventos é que tudo inflacionou. Né? Espaço começou a ficar caro, catering ficou caro, produção ficou cara, porque não sei, acho que os produtores de eventos e todo mundo que era ligado a eventos achava que ia ter um boom de coisas acontecendo no Brasil, e realmente não aconteceu isso, né? Mas tudo ficou muito caro. E aí o The Next Web, como era um evento, primeiro evento internacional, formato diferente, hackathon, você tinha que explicar o que era hackathon, não é que nem hoje, né? Sim, exato. Feira de startup, você tinha que explicar o que era startup, né? Nós não tínhamos tantos patrocinadores assim, né? Então ele foi feito ele foi um evento que nós fizemos meio que na raça, e o dinheiro que a gente conseguiu de venda de ingresso, de alguns poucos patrocínios, né, foi meio que, pagou o custo do evento, a gente não ganhou dinheiro com o evento, né? Então, imagina depois, na sequência, ter uma inflacionada dessa de preços, e você ainda tem que explicar o que é o The Next Web e tudo mais, para conseguir patrocínio, né? Então ele ficou inviável, né? Mas nós continuamos seguindo nessa tocada dos eventos, né? E aí, na sequência, a gente ajudou a Associação Brasileira de Startups a criar o evento que hoje é o CASE, a Conferência Anual de Startup e Empreendedorismo, né? É até engraçado porque esse nome foi a gente que deu, que a gente batizou o CASE, né? E aí eu lembro, o primeiro CASE, cara, eu lembro de eu estar dentro do carro com o Guilherme Junqueira, que era o diretor da Associação Brasileira de Startups na época, né? Que é o cara da Gama Academy hoje, né? Percorrendo São Paulo e indo ver vários espaços de eventos para tentar imaginar onde seria o CASE, né? Que chegou pra gente como Conabis. Guilherme Junqueira chegou e falou assim pra mim, eu quero fazer um evento para startups, se chama Conabis. A gente, Conabis, meu, isso aí lembra outra coisa, né? E esse é um evento muito louco, né? E, a gente criou o case, criou o conceito do case, ajudou ele a encontrar o lugar, que foi na FEComércio lá em São Paulo primeiro, aí criou o formato de exposição bem legal, enfim, foi um evento grande já na primeira edição, né? Nós fizemos o case e entregamos para a Bay Startups, porque aí mudou toda a gestão da Bay Startups e tudo mais, né? O evento existe até hoje, vai ser agora em novembro, acho que é no Transamérica, cresceu absurdamente, né? Mas eu tava lá no primeiro, riscando o pavilhão, a gente criando a logomarca, criando o nome, conceituando o evento, né? Que legal. E tá aí, né? Um legado que tá aí até hoje, que a gente participou ativamente, né? E aí a gente começou a fazer eventos para empresas, né? Então a gente fez evento para Qualcomm, que é um grande player de tecnologia, né? Todo celular tem Qualcomm dentro, né? Então, a gente atendia a Qualcomm, atendia o braço de Venture Capital da Qualcomm, né? A gente fez trabalho para Motorola, né? Fez trabalho para Mandic Internet, um dos precursores da internet no Brasil, SendGrid, enfim, várias marcas, né? Vários tipos de eventos sobre tecnologia, né? E aí, quando chegou lá em 2015, 2016, né? Foi na época em que rolou o impeachment da Dilma, né? E o Temer assumiu. E aí, diferente daquele momento que o Chris estava decolando na capa da The Economist, estava todo mundo super entusiasmado, né? Derrubaram o Cristo na capa. Derrubaram o Cristo na capa. E o Brasil estava virando um colapso político-econômico, né? E aí, eu lembro que o nosso escritório, cara, o nosso QG, era na Frei Caneca, né? Em frente ao shopping Frei Caneca. Era ali que a gente ficava, dali que a gente trabalhava, né? Uma região super legal ali. E a gente via todos os protestos descendo a Augusta, às vezes trabalhando até tarde e não conseguia sair do escritório, porque, tava rolando pancadaria na Paulista e na Augusta, né? Então a gente viu... Ali é o coração do manifesto. Ali é o coração do manifesto. Então, assim, a gente viu esse caos político basicamente da janela do nosso escritório, né? E vivenciou isso na pele. Porque o que começou a acontecer, né? Como estava um momento muito conturbado, as empresas puxaram o freio, né? Vamos segurar os investimentos, porque a gente não sabe o que vai acontecer no Brasil, né?
E aí, cara, a gente começou a ver os patrocínios dos nossos eventos indo pro ralo, né? Todo dia perdendo, 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 perdendo. Até que chegou um momento, a gente virou um pro outro e falou assim, cara, vamos fechar. A gente não vai segurar a bronca, a gente vai quebrar, né? Então vamos fechar. Isso foi em 2016. Aí em dezembro de 2016 nós desmobilizamos a equipe, né? Entregamos o escritório lá da Frei Caneca, né? E a gente ficou com uma dívida, né? A gente ficou com uma dívida na época de uns 300 mil reais. Caramba. Que nos dinheiros de hoje é, sei lá, se tivesse, sei lá, quase R$ 1 milhão de Sim, dívida, né? A gente exato. ficou super endividado. Né? Nessa época eu tinha 2 filhos pequenos, um recém-nascido, que é o Theo, né? O Anderson também, meu sócio, estava com 2 pequenos, né? Praticamente recém-nascidos, porque eles têm 10 meses de diferença, né? Caramba. E aí a gente endividado falou, putz, e agora, né? O que a gente faz, né, cara? A gente vai pro mercado ou a gente vai criar outra coisa, né? E junta com o momento do cansaço também, porque você vem de um, pô, o país tá baita colapso, né? A gente veio de perder clientes, acumular dívidas, administrar as coisas dentro de casa com mulher, com filhos, né? Essa coisa da vida pessoal com a profissional toda embolada, né? Então você vem numa sobrecarga emocional muito forte, né? De ter que lidar com a expectativa de um monte de gente estar ao teu redor, né? E aí a gente decidiu pausar, era finalzinho de ano, né? Eu lembro que eu fui entregar a chave do escritório 23 de dezembro, assim. Caramba. Né? Antivéspera de Natal, né? E aí a gente falou assim, cara, vamos dar umas 2 semaninhas aí pra gente, cada um de nós pensar o que a gente quer da vida. E a gente se reencontra na Campus Party em janeiro, né? Campus Party ia ser logo no comecinho de janeiro daquele ano, 2017, né? E aí a gente se reencontrou na Campus. E aí tava lá, eu, o Anderson e o Davi, que é um amigo nosso e que também foi fundador do Novo Lab, né? Que legal. Fomos nós 3, né? Hoje o Davi não tá no negócio, né? Mas continua sendo nosso amigo, né? Tem interlocução com a gente, né? Ele optou por seguir uma carreira corporativa e tudo mais, agora tá começando a empreender de verdade, né? Mas ele tava lá com a gente, né? E aí, cara, a gente tava, assim, num mix de alívio de ter se libertado do negócio antigo, né? Preocupado com as dívidas e como que a gente ia ganhar dinheiro, afinal de contas, 4 crianças pequenas, né? As mulheres, enfim, teram que literalmente sobreviver, né? E tentando imaginar o que seria o futuro, né? Tentando ter alguma ideia para criar algo novo, começar algo novo, né? E aí naquela noite da Campus Party, eu lembro que era 3 da madrugada, a gente tava lá, tava eu, Anderson, Davi. Aí chegou um garoto, assim, de Feira de Santana, na Bahia, que tava lá participando, né? E aí ele começou a conversar com a gente, tal, trocar ideia. E aí ele falou assim, porra, lá em Feira de Santana, não tem esse tipo de evento, não tem esse tipo de iniciativa, né? E aí, eu venho pra cá uma vez por ano, né? E, pra mim isso aqui é um paraíso, né? Porque aí eu encontro gente legal pra conversar, pra trocar ideia. Meus pais não compreendem isso, porque para eles ter o diploma, ainda frequentar a universidade, fazer o caminho tradicional ali é ainda muito importante. Só que, eu já tentei ir para a faculdade, eu chego lá, eu ouço o óbvio, aí eu não consigo me formar, aí eu fico frustrado por isso, né? Porque para mim não faz sentido ir para a universidade, e meus pais ficam frustrados porque eu não consigo ter um diploma, né? Porque ele era um cara autodidata, né? E aí, cara, eu tô lá trabalhando no meu quarto, ganhando em dólar, tal, pra Amazon na época, né, ele falou. Fantástico. E aí, tipo, cara, eles não compreendem isso, eles não compreendem esse meu estilo de vida, né? Que, cara, totalmente natural, cara. Eu lembro que meus pais o tempo todo viravam pra mim e falavam assim, cara, vai arrumar um trampo. Mano, eu tô trabalhando, caramba. O que você faz? Porque o trabalho pra eles, na cabeça deles, é você ser CLT, Exato. Ter lá todos os benefícios, todos os direitos e tudo mais, que beleza, tudo certo. Mas não era o que eu queria, né? Não é o que muita gente hoje talvez queira, né? Tem gente que quer, tá tudo certo, né? Então, não tem certo e errado, né? Mas eu falo assim, eu não me enquadro nesse formato, né? Eu quero ser mais independente, sabe?
ter mais liberdade criativa, Sim. mais liberdade de trabalho mesmo, né? Poder, talvez, tentar fazer algo grandioso, né? Mas eu não via tanta perspectiva nessa época, né? Por quê? Porque tudo que eu tentei fazer deu errado, né? Tudo que eu tentei fazer... E era muito trabalho também, né? Muito Levantar tudo isso, trabalho. explicar tudo isso, chegar lá. Muito trabalho. Aí, cara... Aí, quando a gente tava conversando com esse menino na Campus Party, cara, ele falou isso pra gente. Falou assim, caraca, né, meu? Como ele deve ter uma massa de gente que não se enquadra em nada, né? Que sofre com essa pressão familiar, né? Essa cobrança de quem tá próximo, né? Que não compreende, e não compreende. Hoje eu não julgo mais, porque eu sou pai e eu entendo a preocupação de um pai e de uma mãe, de verdade. A gente quer segurança, né? Assim, eles não são obrigados a entender, muitas vezes, a nossa realidade, né? Então, mas na época eu ficava puto, né? Ficava meio bravo. O jovem Leandro ficava, como assim? Então... que é normal. E aí a gente falou assim, cara, e se a gente criar um ambiente que é isso aqui 365 dias por ano? Um monte de gente aqui trabalhando, universidade, empresa, escola, criança, com nerd, no bom sentido, não no sentido pejorativo, né? Porque eu me considero nerd também, né? Pra, criar um caldeirão de ideias e de coisas loucas, né? Então, o insight do Novo Lab foi isso. Caramba, uma pequena centelha aqui. Foi isso. E aí a gente falou assim, porra, realmente, cara, o Brasil tá precisando de um ambiente para esse tipo de gente. E aí, cara, assim, não foi imaginar um hub de inovação, um centro de inovação. A gente não tinha nem referência direito, né? O que tinha de minimamente de referência naquela época era o Cubo do Itaú, que já existia, né? Que tava no começo ainda, né? O Cubo do Itaú tava no começo ainda, na Vila Olímpia, né? E acho que tinha acabado de inaugurar o Station F na França, que é de um cara, um francês que ficou bilionário e que construiu aquilo para devolver para a cidade, né? Tudo que ele ganhou durante a vida, né? Como um give back mesmo, né? E aí criou lá o Station F, que é um hub de inovação gigante, né? Fora isso, não tinha tanta coisa quanto tem hoje, né? E aí a gente começou a formatar isso como um negócio, né? A gente começou a desenhar isso, né? E aí... Isso foi no início de 2017. Foi no início de 2017, foi em janeiro de 2017. Então a gente começou a desenhar isso, né? A gente passou janeiro, fevereiro e março só concebendo, desenhando, discutindo bastante, o que tem que ter nesse lugar, tal, visitando espaços em São Paulo. Eu lembro que pra gente o óbvio era fazer em São Paulo, porque nós éramos de lá, somos de lá, né? E aí a gente foi visitar galpão de novo na Leopoldina, visitar prédio comercial, sei lá, na Vila Madalena. A gente viu tudo quanto é tipo de imóvel, a gente visitou 40 imóveis em São Paulo. E aí era engraçado que a gente ia, mas a gente não tinha um centavo. Devedor, cliente private do Serasa, né, com os apontamentos do Serasa. Assim, a gente não tinha nem condições de alugar um imóvel, na real, né? A gente só ia tentar levar um pouco de esperança para os corretores de imóveis. Cara, coragem, um sonho, vambora. E aí, quando a gente pensou no Novo Lab, uma das características do Novo Lab é que ele fosse democrático. Porque a gente via os poucos hubs de inovação, a gente fala assim, cara, os poucos hubs de inovação que existem, além do Cubo tinha mais um ou outro aí, né? Sim. Eles não são democráticos, porque eles já estão em bairros nobres, né? Então, assim, pensa no garoto ou na garota que mora no extremo leste ou no extremo sul, ele chegando ou ela chegando na Vila Olímpia, no bairro nobre, olhando para um prédio espelhado, que estudou em escola pública, fala assim, isso não é meu mundo, nem vou entrar aí. Exato. Né? Então, a gente falou assim, cara, a gente precisa criar um lugar democrático, né? E aí, como o desafio era criar algo democrático em São Paulo, porque, em São Paulo, para criar algo democrático você precisa escolher bem o lugar, né? Porque as pessoas precisam chegar. O acesso é complicadíssimo. O acesso é complicadíssimo. Para quem vem do extremo da cidade, né? De todo o extremo da cidade, é caro chegar até o centro, né?
Hoje tá mais fácil, né? Porque hoje o metrô chega em mais Mas bairros, mas só demorou, agora, praticamente esse ano, 2017. né? Mas, exatamente. 18. Mas, sei lá, em 2017 mesmo, o metrô não tava tão expandido quanto tá agora, né? Não tinha nem monotrilho, não tinha nada assim, né? Tinha, em alguns bairros nem chegava mesmo, né? Isso é legal em São Paulo, ver a expansão do metrô. O metrô é muito legal mesmo, né? Sim. E então a gente fala assim, pô, como que a meninada vai chegar? Custa pra chegar, né? Custa pra chegar. Então, cara, a gente ficava num dilema assim, do tipo, pô, como que eu consigo fazer algo democrático em São Paulo, né? E aí, no meio desse dilema, a empresa que o Davi trabalhava tinha mandado ele pro Vale do Silício participar do evento do F8, que é o evento do Facebook, como, enfim, participante lá da empresa dele. E aí eu lembro que isso foi mais ou menos em abril, acho, de 2017. Ele tava lá, aí ele ligou pra mim pro Anderson e falou assim, caras, preciso apresentar pra vocês dois caras, né? Aí ligou o vídeo, assim, né? A câmera do celular, e apresentou o Thiago Christoph, né? E o Vitor Stabile, que são dois empreendedores daqui de São Carlos. Ai, né? Não sei se é coincidência, né? Porque às vezes o negócio tá marcado, mas enfim. E eles se conheceram lá, no evento. Então, brasileiro com brasileiro, sei lá, de São Paulo, São Carlos, né? E aí o Davi falou assim, pô, eu tenho dois amigos lá em São Paulo que estão querendo criar uma iniciativa de inovação, tal, não sei o quê. Aí o Thiago e o Vitor falaram assim, pô, por que não em São Carlos? São Carlos, que é a nossa cidade, tem uma vibe diferente, né? Tem um negócio diferente lá. Porque tem as universidades, tal, não sei o quê. Aí o Davi apresentou, né? A gente conheceu os caras legais pra caramba, tudo mais, né? Mas na hora a gente falou assim, putz, faz sentido, São Carlos, né, meu? A gente nunca tinha vindo aqui em São Carlos. Eu ia perguntar, né? vocês nunca tinham vindo, né? Nunca tinha vindo aqui em São Carlos. A gente fala assim, pô, interior, nada a ver interior, né, meu? Aquele preconceito idiota, né? E interior só tem mato, só tem cana. Aí o Davi ficou enchendo o saco, ele voltou pro Brasil. Ele, pô, vamos lá em São Carlos, vamos lá em São Carlos, vamos lá em São Carlos. Aí um dia ele ligou pra gente, falou assim, ó, eu preciso ir em São Carlos, porque eu tenho uma reunião com o Thiago, com o Vitor, né? Para discutir alguns projetos aqui da minha empresa. Vocês não querem aproveitar e vir comigo? Porque aí tem 3 horas de estrada para ir, 3 horas de estrada para voltar. E a gente coloca o papo em dia minimamente. Vocês não precisam gastar nada. Olha aí. E chegou e falou, beleza, vamos lá, né? A gente se encontrou numa padoca lá no Paraíso, numa sexta-feira de manhã. Pegou o carro e chegou até aqui, né? E aí o Thiago e o Vitor, eles tinham uma Venture Builder aqui em São Carlos. A Venture Builder é um negócio de criar negócios, né? É um fomentador de negócios. Então eles tinham um escritorinho deles lá na 9 de julho, né? E aí dentro desse escritório tinham 3 empresas que eles estavam criando. Uma de games, uma de uma fintech, uma antecipação de recebíveis, e uma de chatbots. E aí eles tinham lá uma galera trabalhando, e eles estavam lá tentando fazer uma dessas 3 empresas darem certo, ou as 3, né? A conclusão é que 2 deram errado e uma deu muito certo, né? E aí a gente chegou nesse escritório, eu e o Anderson não conhecíamos pessoalmente, né? E aí, pô, foi legal, a gente se apresentou, tá, os caras super receptivos, né? E aí eles falaram assim, cara, ao invés de a gente fazer reunião, vamos fazer o seguinte, entra no nosso carro aí, e a gente vai mostrar pra vocês São Carlos. Falei, caraca, foi exatamente o que eu e o Anderson fizemos com o Patrick, vindo da Holanda, lá em São Paulo. Sim, encantou. Mas exatamente. Vamos brilhar os olhos aqui na geografia. Exatamente. Então, aquele dia, no final do dia, a gente falou assim, cara, o que o Thiago e o Vitor fizeram com a gente aqui em São Carlos foi o que nós fizemos com o Patrick para convencer o The Next Web a vir pro Brasil, né? E aí eles... Já vamos dar o spoiler que eles convenceram bem. Convenceram. Aí eu lembro que a primeira reunião que a gente foi na USP, né? Então a gente conheceu lá a USP, aí conheceu lá o professor Rosenfeld, que é um cara fenomenal. Aí depois a gente foi visitar a UFSCar, aí depois a gente foi visitar um instituto aqui em São Carlos. E aí nessa época tinha umas startups que nasceram e que ficaram robustas, né? Então tinha a Arquivei, que existe até hoje, que recebeu dezenas de milhões de reais, centenas de milhões de reais, aliás, de investimento depois. Tinha a Raccoon, marketing digital, que depois foi comprada, né? Tinha algumas empresas que estavam... E aí nós fomos conhecer essas empresas, esses empreendedores, né? E aí chegou no final do dia, cara, a gente tinha feito um monte de reunião, visitado um monte de lugar, né? Aí eu e o Anderson, a gente olhou pra cara e falou assim, cara, em São Paulo a gente jamais faria isso, né?
Porque eu lembro quando a gente tava com o Patrick lá em São Paulo, eu nunca esqueço um dia, cara, que eu peguei ele no carro, a gente marcou 2 reuniões num dia, e foi assim, ó, literalmente. Uma no começo da Faria Lima, numa ponta da Faria Lima, baita trânsito, a outra na outra ponta da Faria Lima, e a gente tinha que voltar pra cá de novo. Isso foi um dia inteiro, cara. Né? E aí ele até falava, Absurdo. o Patrick, né, eu nunca esqueço, eu tava dirigindo, o Patrick falou assim, meu, eu não sei como que vocês aguentam isso, porque é improdutivo demais. Exato. E não tinha essa cultura de fazer reunião remoto, Exato. não tinha isso. O Brasil, isso era em 2009, pô, era aqui, ó, no olho a olho, sabe? E aí eles ficavam indignados, eles falavam, cara, vocês são muito improdutivos, cara, vocês gastam muito tempo pra se deslocar, baita trânsito, pô, né? Adorei, mas vocês precisam melhorar essa produtividade. Ele falava isso pra gente, né? E aí quando a gente fez isso aqui, a gente lembrou, né, do que a gente fez com o Patrick, e falou assim, cara, em um dia, sei lá, nós conhecemos 8 empresas. Sim. Isso é muita coisa, porque, meu, aqui não, assim, depois de morar algum tempo, você começa a reclamar que tem trânsito, né? Sim. Mas é trânsito de... Você perde um pouco a referência, né? Mas é trânsito de 15 minutos, né? Então, assim, tudo é rápido, tudo é prático, né? Então, você vai de um lado do outro para da cidade, né? De um lado da cidade para o outro, aliás, né? Tô engasgando aqui, muito rápido, né? Então, isso te traz muita produtividade, né? E aí a gente saiu daqui super intrigado, porque a gente falou assim, além da produtividade, tem a questão do capital intelectual, pô, pessoas interessantíssimas, 2 baita universidades de ponta, sabe? Pô, umas startups super bem estruturadas, né? A gente falou assim, pô, como que a gente não, né, não tá lá em São Paulo e não olha para isso, né? A gente fica meio cego com São Paulo, né? E aí cria até um certo preconceito com cidades do interior, achando que no interior só tem cana-de-açúcar, trator, e não, né? Pô, tem coisa legal pra caramba, né? E aí, depois de alguns anos circulando em algumas cidades do interior, a gente pode falar, meu, tem coisa extraordinária em cidades inimagináveis, né? E aí a gente voltou para São Paulo super intrigado com São Carlos. Aí na semana seguinte, eu e o Anderson pegamos o carro e viemos pra cá sozinho. Não avisamos o Thiago e o Vitor. Marcamos reuniões com um monte de gente sem eles, né? Pra ver se era isso mesmo, se não era uma agenda direcionada, né? Olha aí. E aí, pô, a gente se convenceu ainda mais, né? E a gente começou a estudar a possibilidade de fazer o Novo Lab acontecer em São Carlos. Mas era só uma possibilidade, né? A gente conversou com várias pessoas, enfim, né? Aí, como toda boa cidade de interior, tem um grupo de WhatsApp, né? E aí o Thiago soltou nesse grupo de WhatsApp dos empreendedores aqui da região, que é um grupo chamado Sanca Hub, né? Que é o ecossistema daqui, né? Falou, tem 2 caras em São Paulo que vão montar um hub de inovação, uma Campus Party aqui em São Carlos, né? Uma Campus Party fixa, né? Fixa. Ano inteiro. Era isso. E aí, cara, isso reverberou muito. Porque aí algumas pessoas começaram a procurar a gente para o que vocês vão fazer? O que vocês estão pensando em fazer aqui em São Carlos? E aí uma dessas pessoas foi uma corretora de imóveis, que ela ligou pro Anderson e falou assim, pô, eu vi que vocês vão fazer um projeto de inovação na cidade, e isso me interessa porque eu tenho 5 filhos. E meus filhos, meu, eles vão embora da cidade em algum momento, né? Porque é o natural, as pessoas, principalmente o jovem, né? Ele cresce aí, isso menos agora, muito menos agora, mas antes era o seguinte, pô, vou para São Paulo, vou para fora do Brasil, sei lá, né? E aí eu quero que eles cresçam aqui, que eles tenham oportunidades aqui. Esse projeto é importante para isso, né? O que vocês estão procurando de imóvel para fazer isso acontecer? E a resposta foi, não sei, porque nem dinheiro a gente tem, né? A gente não consegue nem dar garantia, porque a gente está com o nome sujo, né? A única coisa que a gente pode dizer é que a gente gosta muito da Holanda, né, por conta do evento, né? E que o tipo de arquitetura deles é muito legal, né? Aí ela ficou com isso na cabeça, ela ligou pra gente alguns dias depois e falou assim, tem um lugar improvável para mostrar para vocês. E quer que se desse vocês viessem até São Carlos, né, pra gente olhar esse imóvel. A gente veio numa sexta-feira chuvosa, né? Entramos no carro dessa corretora, ela trouxe a gente até aqui. E aí isso aqui, cara, não tem nada a ver com o que é hoje, né? Isso aqui era, não tinha telhado, onde a gente tá aqui era terra, literalmente, né?
cheio de escombro, né? Essa fábrica era de 1911. E ela ficou abandonada por 45 anos, se tornou a Cracolândia da cidade. Então aqui era um lugar totalmente degradado, assim, no nível master, né? A gente tem fotos documentadas desse espaço como era antes, né? E aí um empresário da região tradicional comprou esse imóvel em 2014 para especular ele imobiliariamente, né? Uhum. E ela falou assim, pô, ele tá com esse imóvel na mão e acho que é uma oportunidade para vocês, porque o não você já tem. Conversa com o cara, né? E aí quando a gente chegou aqui e viu isso aqui tudo destruído, a gente falou assim, caraca, isso aqui é maravilhoso, né? A gente Dá como bons olhos, né? Porque tava Total. vendo. A gente já olhou um pro outro e falou assim, pô, aqui é o lugar, né? E mesmo com toda a destruição, a gente já conseguia visualizar É que havia um esqueleto muito rico, né? muito rico, né? Era muito bonito, mas era bem detonado, bem detonado, no barro, né? mas assim, acho que eu e o Anderson, a gente tem uma característica muito parecida que é do visual, né? Uhum. Então, assim, a gente tem uma capacidade de visualizar as coisas materializadas, né? É até engraçado isso, porque um monte de gente olhava pra gente e falava assim, cara, o que vocês estão vendo aí, cara? E a gente conseguia ver o negócio funcionando, a gente conseguia ver a fábrica restaurada, né? Ou como ia funcionar, a gente visualizava isso acontecendo, né? E aí, a gente ficou apaixonado. Pô, essa fábrica tem 21 mil metros quadrados, ela é gigante, né? E a gente falou assim, pô, mas a gente não tem grana nem para alugar 1 metro quadrado essa fábrica, né? Mas vamos conhecer o proprietário e vamos conversar com ele, né? Aí no mesmo dia a gente foi conversar com o proprietário, chegamos lá na empresa dele, uma sala como essa, mas uma mesa de mármore, assim, super frio, né? Aí tava sentado eu, o Anderson e a corretora, né? Aí entra, né, o Fernando, que é o dono da fábrica, né? E fala assim, boa tarde, o que vocês querem de mim? Né, assim, super... Super simpático, super querido. E tipo, peraí, vamos lá, né? Contar a história. Quem é o Leandro e quem é o Anderson, né? Quem somos nós, o que nós já fizemos, a ideia que a gente tem e por que a gente acha que essa fábrica faz sentido, né? Uhum. A gente contou essa história, foi uma conversa de 1 hora. Aí chegou no final, o Anderson vira pra ele e fala assim, só que tem um problema, cara. A gente não tem um centavo pra alugar essa fábrica, não tem um centavo pra dar de garantia, e, cara, a gente tá com o nome super sujo no Serasa, né? Aí ele ficou parado olhando assim, a gente, 1 minuto sem falar nada, a gente, caraca, e agora, né? Aí ele falou assim, ó, vou contar uma história pra vocês. Essa fábrica era uma indústria de fabricar fios para tecidos, né? E aí, quando eu e meu sócio começamos, ele tem indústria têxtil hoje, né? Nós fomos lá pedir crédito para comprar fios. E aí, os donos da fábrica não quiseram dar crédito pra gente. Caramba. Aí, passado muitos anos, a gente conseguiu construir a nossa fábrica e tal. Eles quebraram, nós crescemos, né? Então, com isso, eu aprendi que o dinheiro muda muito de mão, Uhum. né? Então, ontem estava na mão deles, hoje está na minha mão, e amanhã pode estar na mão de vocês. Então, assim, eu não quero fazer com vocês o mesmo que fizeram com a gente. O que vocês precisam? Aí a gente, opa, peraí, a conversa foi diferente, né? Aí a gente virou para ele e falou assim, Fernando, assim, a gente só precisa que você deixe a gente dizer que a fábrica é nossa, porque isso é que nem evento, né? E volta na coisa dos eventos, né? Evento, se não tem local e não tem data, você não consegue vender ingresso. Uhum. Você não consegue vender patrocínio, né? Então, assim, a gente precisa falar que tem um local, precisa cravar uma data que a gente vai abrir, né? E você deixar a gente fazer isso, deixar a gente dizer que a fábrica é nossa, e aí a gente vai tentar vender esse projeto e vai te reportando na hora que algo extraordinário acontecer, a gente volta aqui e assina um contrato. Ele falou, beleza, faz o que vocês quiserem. Cara, 2 semanas depois a gente voltou para São Carlos de novo, organizou vários eventos aqui, com a ajuda de um monte de gente que a gente nem conhecia, né? Pegou o auditório da imobiliária, pegou o auditório da Arquivei, que é uma empresa super legal daqui, uma startup bacana daqui. Meu, um monte de gente foi trazendo um monte de gente, empreendedor, universitário, acadêmico, gente do poder público. Meu, tudo quanto é tipo de gente para ouvir que a gente que nós éramos os atuais proprietários da fábrica e que nós íamos transformar isso aqui, um lugar de abandono, no maior hub de inovação independente do Brasil
e que aqui seria um lugar de prosperidade e que a gente iria abrir no dia 18 de janeiro de 2018. Nós lançamos a data. Caramba. E aí foi engraçado, né? Que nessa semana a gente virou um pra cara do outro e falou assim, cara, de duas uma. Ou a gente consegue fazer, ou a gente nunca mais aparece aqui. Exato. E tudo isso aconteceu em 2017. Isso foi em 2017. E aí vocês tinham lá um pouco tempo para reformar alguma coisa e ter um espaço aqui. Só que, isso era mais... tinha que conseguir dinheiro, né? Pra Exato, fazer. e a data, tudo boa. Aí, porra, lançamos, fizemos, sei lá, umas 300 pessoas aqui da cidade ouviram a gente falando esse discurso, né? E aí metade criou uma sensação de tipo, porra, vamos ajudar, porque isso é legal pra cidade, né? Então teve uma galera que se engajou, o que vocês precisam, tal. Pô, teve produtora de vídeo que, não, vamos fazer uns vídeos legais da fábrica, vamos produzir conteúdo, tal, pra ajudar vocês. Teve muita gente legal que ajudou a gente mesmo, né? E teve uma galera que falou assim, esses caras são dois picaretas. São dois. Dois picaretas. Né? Como assim, aquela fábrica, né? Porque aqui é centro de São Carlos, mas aqui era o antigo polo industrial da cidade, né? Então, tem essa fábrica, tem uma outra pro outro lado da rua, né? E aqui era o bairro industrial. Aí virou centro, aí depois o centro foi expandindo, né? E aqui foi ficando um lugar abandonado. O polo industrial mudou, né? As indústrias saíram daqui, então isso aqui... Sim. Né? Ruas escuras, exato. Lugar perigoso, decadente, né? Então a galera não acreditava muito aqui, nessa região, né? E aí, cara, assim, a gente ligou o cronômetro mesmo, né? Falou, cara, isso era em junho ou julho de 2017. Caramba. Falou, cara, dia 18 de janeiro de 2018 tem que estar de pé, tinha 6 meses pra fazer. E aí a gente embalou isso como um projeto. Por conta da experiência dos eventos, o que a gente sabia vender era patrocínio. Então a gente falou assim, cara, vamos comercializar patrocínio. Sim. Né? Então, vamos embalar isso como um produto patrocinável e bater nas empresas, né? E aí, cara, foi uma época de roadshow, assim, insano, né? Porque a gente fez 400 reuniões em pouquíssimos meses, né? Eu fiz 200, o Anderson fez 200. Nesse meio tempo, nós mudamos para cá, porque a gente começou a perceber que estar aqui seria um diferencial, justamente para estabelecer uma relação de confiança com as pessoas daqui, né? E até com o proprietário da fábrica. Sim. Que estava apostando alto. Que estava apostando alto, vai né? Lá e faz. E aí a gente mudou para cá, em setembro, né? No meio dessa história toda. E quando a gente mudou para cá não tinha nada certo, não tinha nada definido, não tinha um patrocínio fechado, né? E aí a gente não tinha grana para ficar indo para São Paulo também, para ficar fazendo reunião. Então a gente adotou o modelo de fazer call, né? Estamos em São Carlos, a gente dava uma desculpa, pô, tô com muita reunião, tal, não sei o quê, vamos fazer por call mesmo, né? Fazer vídeo, né? E aí, cara, dessas 400 empresas, em 2 que nós batemos, né? Uma farmacêutica e uma do setor financeiro, tinham 2 pessoas da área de inovação do outro lado de lá, muito loucas também, muito ousadas e legais, que viram pra mim e falaram assim, pô, isso é legal pra caramba, né? O que vocês precisam, né? Também, né? E aí conseguiram aprovar uma verba pra gente receber antecipado e com esse dinheiro reformar o primeiro galpão. Perfeito. Que era um galpão de 600 metros quadrados, o menor que a gente tem aqui, né? E aí eu lembro que a gente recebeu a grana em novembro das 2 empresas, né? Que era uma verba de inovação que ia inspirar dos 2 lados. E aí no dia... Acho que foi por volta do dia 15 de dezembro a gente começou a obra do primeiro galpão aqui. E aí eu lembro que, a gente desenhou na mão, assim, né? Como seria o primeiro galpão. Ele foi feito de uma forma totalmente mais criativo possível para custar o menos possível, né? Então, e o mais rápido, né? Porque era rápido, um mês aí para lançamento. Tudo modular e tudo mais, né? Aí eu lembro que nós fizemos parceria com loja de imóveis na época, né? Tem posso falar? Pode. Tem a Moblin, né? Que hoje tem várias lojas aí. Sim. Na época eu tinha contato com eles, eu falei assim, Moblin, pelo amor, me patrocina. Sim. Mas, pô, não tem grana, não sei, eu falei, não interessa, eu quero cadeira. Dá os móveis pelo... Aí, eles me deram cadeira. A gente deixa etiquetinha nas cadeiras. Me deram cadeira, me deram sofás, me deram vários móveis, que foram os móveis do primeiro ano do Novo Lab. Tudo novinho, me deram tudo novinho, né? Que maravilha. Então, foi muito legal isso, né? Ver as empresas se mobilizando para fazer acontecer.
E aí a gente não conseguiu inaugurar no dia 18 de janeiro, a gente inaugurou, fez um pré-opening no dia 29 de janeiro, né? Maravilhoso. E assim, foi uma operação de guerra, porque junta toda essa história de mudar para São Carlos, de gerenciar a expectativa da galera daqui de São Carlos, que estava muito alta em relação ao Sim. Novo Lab, né? A família, vocês A foram lá trazer a família, as os filhos, crianças, né? ainda criança, Meu, ainda, quando eu né? mudei de São Paulo para cá, juro, eu nem expliquei para os meus pais o que estava acontecendo. Eu lembro do meu pai chorando, né? No dia que eu estava indo embora. E perguntando se eu tava fugindo de alguma coisa. A dívida deu tanto problema, meu filho, que você tá indo embora, é isso? Pô, você arrumou algum problema aqui, está fugindo, né? E aí, isso foi em setembro, aí em dezembro meus pais vieram para São Carlos, né? Eles passaram o Natal aqui conosco. E aí eu trouxe minha mãe aqui, ainda era escombro aqui. E ela saiu daqui chorando, ela falou, o que você tá fazendo da sua vida, sabe? Colocando a sua família em risco de novo e tal. E aí eles só voltaram quando foi a inauguração do Novo Lab, e aí a gente conseguiu fazer uma inauguração super legal, tem um vídeo da inauguração nos canais do Novo Lab, né? Que é lindíssimo, né? É aquele que tem a projeção ali e tal. Que aí, Ficou de novo, lindo. né, pô, a produtora veio e ajudou a gente, né, que foi a OS produtora na época, com o Igor, né? Aí depois veio o pessoal que fez a projeção mapeada, né? Aí, pô, teve um monte de gente que ajudou a gente, cara. Uhum. Né? A Fátima, que hoje é do Instituto Mário de Andrade, aqui de São Carlos, que trouxe as atrações culturais, né? Que legal. Todo mundo se mobilizou para tentar fazer o melhor naquele dia. E, cara, eu lembro que era um dia que o tempo tava lindo, né? Que nem hoje, assim. Baita céu maravilhoso. Nós fizemos tudo lá de fora, projeção Ficou mapeada. lindíssimo, exato. Ficou lindo. Meu, convidamos um monte de gente e foi um negócio chocante, né? Até hoje as pessoas falam daquela inauguração, daquele momento como um marco aqui na cidade de São Carlos, né? E, cara, o mais louco de tudo é que aquele dia, cara, a gente chamou todas as autoridades aqui, né? Prefeito, vice-prefeito, polícia, todo mundo. A gente abriu a porta do negócio, não tinha alvará de funcionamento, não tinha AVCB de bombeiros, não tinha CNPJ, não tinha conta em Vocês banco. praticamente estavam invadindo o terreno. A gente abriu a porta, inaugurou sem licença nenhuma, cara. Caramba. E aí começou a história do Novo Lab. Que Aí, maravilha. no dia seguinte, a gente estava aqui de novo, abrindo, fechando e operando o negócio, aprendendo a operar, tentando entender como que o negócio ia rentabilizar e, ao mesmo tempo, legalizando o negócio, né? Sim. Então, cuidando das questões legais, criando um modelo de negócio para isso aqui se sustentar, né? Porque da sobra da reforma, a gente tinha, do que sobrou da reforma, né? A gente tinha 2 meses de fluxo de caixa. Caramba. Então, nesses 2 meses, cara, a gente tinha que fazer o negócio E na época parar de vocês pé. tinham as duas empresas eram já residentes aqui, a que deu o dinheiro. Tinha mais residentes ou era. Eles não eram residentes, mas eles patrocinaram aqui, a gente vendeu um pacote de atividades. Ah, Então legal. a gente fez hackathon aqui para essas empresas, fez um monte de coisa ao longo de um tempo aí, né? Perfeito. Então, aí, no Day One do Novo Lab, a gente recebeu aqui umas 3 ou 4 startups que já se mudaram para cá, Legal. que nesse meio de tempo aí que a gente foi fazer um trabalho comercial, que não, pô, no dia primeiro eu vou me mudar para o Novo Lab, se Legal. comprometeram a mudar para o Novo Lab, mudaram para o Novo Lab, né? Então, e aí na sequência começaram a vir mais startups, né? Então o negócio ele foi acontecendo. E aí o que a gente fez foi o seguinte, assim, cara, não pode ser só um espaço de coworking, Uhum. né? Tem que ser um espaço onde a gente evidencia o capital intelectual daqui de São Sim. Carlos, né? Então ele tem essa camada de espaço, né? A gente inaugurou ele com essa camada de espaço, e aí do outro lado a gente criou uma agenda de conteúdo insana, né? De talks, workshops, eventos aqui, tinha, evento todo dia, literalmente, né? Uhum. Ainda tem muito, né? Mas hoje é uma frequência mais controlada, era quase que descontrolado, né? De coisas acontecendo. E aí isso foi chamando muita atenção de gente de fora, do tipo, pô, o que está acontecendo em São Carlos? O que está acontecendo em São Carlos? O que está acontecendo em São Carlos? Porque nós somos, até hoje, muito ativos nas mídias sociais, de mostrar o que está acontecendo, as pessoas que vêm visitar e tudo mais. Então as pessoas olhavam e falavam assim, meu, tá acontecendo alguma coisa diferente lá. E aí começou a vir muito visitante de fora para conhecer o Novo Lab, até que, cara, a gente foi capa de Estadão, Uhum. né?
Aí depois saiu na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, na Páscoa de 2018. Aquele programa que passa 6 da manhã que ninguém vê. A gente achou que um monte de gente a gente vê nos cortes na internet depois. Um monte de gente viu, foi impressionante. Que legal. E aí depois, cara, que acho que foi o ápice, assim, né? A Forbes Internacional procurou a gente para contar essa história que eu tô contando aqui. Sim, né? fantástico. Aí saiu uma matéria nossa na Forbes Internacional, em inglês, lá tem até hoje, lá na internet, né? E aí, cara, as coisas começaram a acontecer. É muito maravilhoso. O poder que vocês têm de capitanear pessoas e engajar no sonho de vocês, ele assim, é algo contagiante e é muito interessante. E para quem veio, eu vim aqui em 2018, não lembro. Primeiro ano, né? Quando eu vim ainda e tava chovendo, era com barro e tal. Era tudo de barro aqui na frente, não tinha piso, né? Não tinha, mas eu lembro que, eu acho que a maneira como vocês falavam desse espaço, eu acho que deixava isso vivo, né? Acho que para quem vinha, a gente enxergava pelos olhos de vocês que isso ia ser uma coisa fantástica. Mas aí, você falou uma coisa que agora me chamou muita atenção. Vocês lançaram em 2018 e a gente teve uma pandemia logo depois, que teve a quarentena. Sim. E vocês estavam meio que, apesar de já ter ali algum conhecimento, ainda não, eu estava se firmando no momento em que a gente teve o lockdown, todo mundo foi para casa e tal. Mas como é que foi esse processo do... Abrimos no início de 2018, eu acho que o lockdown veio em abril. Março de 2020. 2020. Então você teve esse tempo de trabalhar, depois um tempo fechado e tava aqui o negócio. Foram 2 anos funcionando a todo vapor. Puta, gente pra caramba, o lugar, espaço abarrotado, né? Aí eu lembro que em janeiro de 2020 eu fui viajar com a minha família. Foi a primeira vez que eu tirei um descanso. E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre pandemia. Foi entre dezembro e janeiro, né? E aí foi, pô, tá vindo negócio da China e começou a ficar, pô, tomara que isso não chegue no Brasil e tal, né? Aí, cara, começou esse negócio em fevereiro de 2020, começou, pô, tá vindo negócio da China aí e tal, não sei o que, a gente não sabia direito o que era, mas sabia que tava pegando, né? Aí, cara, em março, isso começou a fervilhar. Foi. E aí eu lembro que dia 14 de março, a gente teve que colocar todo mundo pra fora aqui e fechar o Novo Lab. E tinha empresa que não queria fechar, cara, que não queria sair. Tipo assim, cara, nós vamos fechar. E aí teve gente que ficou pé da vida com a gente, porque não entendia ainda o que tava acontecendo, né? Tipo assim, cara, pela segurança de todo mundo, vamos fechar. E aí fechamos, baixamos a porta, achando, como todo mundo, que pô, um mês, em 2 semanas a gente estaria de volta, né? Fomos pra casa, e aí acompanhar o noticiário. Eu lembro que, cara, eu lembro direitinho, cara. Tinha acabado de inaugurar a CNN no Brasil. Tinha acabado de inaugurar. A primeira pauta da CNN no Brasil foi o Covid-19. O Covid-19. E aí eu fiquei uma semana grudado assim na TV e na internet acompanhando notícia. Aí eu comecei a ficar mal. Falei, caraca, meu, esse negócio vai longe, esse negócio não vai ser rápido. Nós estamos ferrados, né? Vai ser difícil. Na época só tinha a unidade de São Carlos, né? Só São Carlos, né? Mas já era grande, né? Já custava caro para manter e tudo mais, né? Aí, eu lembro que passou umas 2 semanas, a gente se reuniu, e aí eu e o Anderson, a gente já tinha investidores, né? Em 2019 a gente tinha recebido uma rodada de investimento anjo, né? Legal. E a gente usou esse dinheiro para, enfim, expandir um pouco mais aqui dentro, né, trazer mais gente para o time, né, para poder crescer a partir de 2020. Então a gente estava com um plano de crescimento e estava crescendo, né? Aí veio a pandemia. Aí eu lembro que na segunda semana a gente teve uma reunião, né, com os investidores, com o cara do financeiro. E aí o Anderson, a primeira coisa que a gente falou foi o seguinte: a gente não vai demitir uma pessoa. No way, não tem conversa para demitir, para reduzir custo, cortar gente. Né? A gente pode cortar de outras coisas e tal, mas gente a gente não vai cortar. E aí, cara, assim, esse foi o início da história, né? Passou mais 2 semanas, cara, eu lembro que a gente tava com uma lista já de 10 pessoas para mandar embora. Caramba. A gente falou, não vai ter como segurar. Sim. Porque o que começou a acontecer? As empresas não estavam vindo, o negócio estava fechado. Cara, um monte de empresas começou a renegociar com a gente. Claro. E devolver espaço.
E aí, cara, todo dia era uma enxurrada de desafios, de problemas para administrar, né? E aí a gente começou a ver o negócio ficando complicado, Sim, sim. né? No meio desse caos todo, a gente começou a negociar com o Santander. E aí, cara, assim, foi uma negociação que andou rápido até, né? Faltavam algumas licenças aqui do espaço aqui, a gente conseguiu acelerar para tirar, porque o Santander veio com a história de tipo, pô, nós vamos contratar 300 pessoas em São Carlos. Boa. E a gente falou assim, pô, 300 pessoas nesse momento onde as empresas estão demitindo e tudo mais, é muito Cara, é importante. muito bom, né? Né? Então aí a gente engajou a galera da prefeitura e falou, galera, é o seguinte, Pô, né, exato. tudo que a gente precisar fazer agora para trazer o Santander, a gente precisa fazer, porque vai ser importante para a economia da cidade, para a recuperação dos empregos. Né? Exatamente. E aí eu lembro, cara, dia 2 de abril, eu em São Paulo, na Vila Olímpia, não tinha um banheiro para usar, não tinha uma pessoa na rua, não tinha uma A pessoa na situação rua. era bem apocalíptico, né? Era Total, eu lembro que eu assustador. cheguei em São Paulo louco pra ir no banheiro, mas não tinha um banheiro para usar, cara. Não tinha um lugar aberto. Sim. Nunca esqueço disso, cara. Uma pilha de documento para levar lá pro Santander, lá na sede do Santander, né? E aí a gente conseguiu assinar com o Santander no meio da pandemia, né? Tanto é que eles inauguraram em agosto, né? A pandemia começou em março, em agosto estava pronto aqui já, né? Inauguraram no meio do caos também, né? Mas a gente conseguiu, com gestão, enfim, né? Pilotar o negócio e não deixar o negócio degringolar, né? Óbvio que, pô, a gente teve que cortar gente, não teve gente, Sim, né? foi A gente difícil. teve que fazer um plano de redução de despesas muito forte aqui, né? Porque a gente falou, cara, ou é isso ou a gente fecha, né? Sim. E aí sobrevivemos. Aí eu lembro que 2020 foi esse ano apocalíptico, né? Que foi um ano literalmente de corte de despesa e renegociações. Exato. E aí, pô, conseguimos trazer o Santander, legal, foi um trunfo também. Aí 2021, a galera ainda não voltando para o espaço. 2021 foi um ano super desafiador, né? Aí, a partir do meio de 2022 foi que a gente começou a ver as pessoas voltando pro espaço, né? Na verdade, até hoje, né, a gente sente os reflexos da pandemia, né? Porque você vê, o comportamento de uso de espaço mudou muito, Mudou. né? Então aqui que é um espaço que, pô, no geral, né, eu tenho conversado com muita gente, no geral é assim, que as pessoas frequentavam 5 dias por semana, tá, não sei o quê, deixou de ser esse espaço de escritório e virou espaço de convivência, né? Então a gente percebe, E por menos exemplo, vezes por semana. Mesmo. então a gente já percebe que aqui tem um fluxo mais baixo de segunda e de sexta, terça, quarta e quinta lotado, né? Então hoje é um dia mais tranquilo. Já tem essa característica porque, como São Carlos é uma cidade universitária, já tem a característica das pessoas saírem da cidade no final de semana e depois voltarem, né? E aí a pandemia reforça isso. Então assim, até hoje, a gente, apesar de o negócio estar vivo, estar de pé e tá tudo bem, né? Mas a gente está reaprendendo com esses comportamentos para ajustar. Todo mundo meio que tá se reinventando, claro, o negócio porque é foda, né? Para ajustar, né? Então, assim, pô, não adianta a gente fazer um evento segunda-feira, né? Pô, a gente tem que fazer um evento no meio da semana. Exato. E aí, quinta, que normalmente os eventos que nós fazíamos antes, né? Antes da pandemia, eram eventos, meu, você anunciava que vinha alguém legal palestrar aqui, dava 300 pessoas numa noite. E aí as pessoas estão mais seletivas com eventos, porque já tem muito conteúdo na internet, né? Então, agora a gente aposta em reuniões menores, presencial falando, né? Sim, sim. Em conteúdo híbrido, né? Então a gente instituiu os comitês, hoje nós temos 9 comitês, né? Então tem comitê de ESG, de empreendedorismo feminino, compliance e segurança, comitê de biotecnologia, enfim, vários temas, né? A gente trouxe curadores e pessoas que são referência nessa área aqui na região, né? E que lideram esses comitês, mas são reuniões super nichadas, né? E, sei lá, dão 20, 30 pessoas que estão super interessadas nesse assunto, né? O comitê, ele é aberto? Ele é aberto ao público. Ele é aberto uma ao público. data, um dia que, por exemplo, hoje vai ter uma reunião do comitê de biotecnologia, Sim. por exemplo, a comunidade pode vir. Ele é aberto ao público, mas o interessante é que a gente percebe que a grande maioria das pessoas que vêm no comitê são as mesmas, né? Porque se identificam com aquele assunto, né? E aí a gente começa a formar uma comunidade em torno daquele tema, né? E aí sempre vem uma pessoa nova ou outra, né?
Mas é porque a ideia é que a cada reunião a gente dê continuidade, né? Uhum. Então, pô, não é tipo, pô, um evento pontual, que você vem e fala uma coisa, no mês que vem você vem e fala outra coisa. Dá uma continuidade no Tem uma assunto. continuidade no assunto, né? É porque até o objetivo do comitê é que, no médio e longo prazo, a gente consiga criar coisas práticas a partir dali, né? Daquela Sim. discussão, né? E isso leva um tempo, né? Sim, sim, sim. Mas eles estão funcionando super bem. Então a gente percebeu que, pô, o estilo de evento mudou, o estilo de conteúdo mudou. Aí você tem que fazer coisas híbridas. A gente lançou uma plataforma digital, que é o Innovators, né? E aí, onde a gente faz as transmissões ao vivo dos comitês, dos eventos, e aí virou um repositório de conteúdo, e aí tem muita gente que interage por lá. Aí depois a gente criou um produto de espaço para quem usa de forma híbrida, né, que é o Passaporte ao Novo Lab. Então, a gente está ainda E aí teve a criando expansão coisas. também. Uma curiosidade que eu fiquei foi quando que surgiu, né? E como que foi expandir isso? Hoje vocês estão, acho que são 3 cidades? Três Né? cidades. São 3 cidades. Como que foi essa expansão? Foi um convite que veio de lá ou vocês falaram, peraí, vou lá explorar, como foi aqui em São Carlos, vou explorar essa cidade que tem potencial? A expansão foi, assim, ao longo dos últimos anos, nós recebemos aqui, meu, gente do Brasil inteiro. E aí, muita gente chegou pra gente e falou assim: pô, minha cidade tem uma vocação universitária, tem capital intelectual também. Não é igual São Carlos, porque São Carlos é meio fora da curva, né? Uhum. Só pra você ter ideia, assim, São Carlos tem um PhD a cada 100 habitantes até hoje, né? Caramba, Então aqui tem 256 mil habitantes, né? É muito PhD, é muito. né? Então é muito comum você ver uma startup O que é ótimo, né, para nascendo. pesquisa, evolução, É, inovação. hoje mesmo, estava ali numa rodinha ali conversando, aí, pô, 2 pessoas que têm mestrado e tal. É Então, muito assim, legal. esse lado acadêmico é muito forte aqui, né? E de pesquisadores e cientistas, né? E então, assim, aqui de fato tem uma coisa diferente em termos de capital intelectual. Mas tem muitas cidades que tem capital intelectual pra caramba, tem Uhum. universidades, enfim, é rico de conteúdo, né? E aí muita gente começou a vir para cá e falou assim, pô, eu queria ter um novo lab na minha cidade, Uhum. né? Porque isso seria se tornaria um catalisador de oportunidades e do ecossistema e tudo mais, né? E aí de tanto ouvir isso, a gente falou assim, pô, faria muito sentido expandir o novo lab para outras cidades, né? Mas como fazer isso se a gente não tem grana para investir em imobiliário? Porque é Uhum. caro fazer isso, né? Espaço, tudo. É, Até porque tem hoje um nível de qualidade que já está definido, né, digamos assim. sim. E aí a gente criou um modelo de negócio diferente, assim, para conseguir expandir, né? Com investidores locais e tudo mais, investidores locais, né? E aí a gente definiu algumas cidades, né? E aí inauguramos em Indaiatuba, né? Inauguramos em Ribeirão Preto, depois em Araraquara, né? E aí ficou nesses 3, né? E aí esse foi um modelo de negócio que a gente criou, né? De inaugurar com mantenedores, né? Então, lá em Ribeirão, uma cooperativa de crédito mantenedor, em Indaiatuba, uma universidade, em Araraquara, é uma indústria, né? Uhum. E a gente falou assim, vamos testar. Isso é um teste, isso é um laboratório pra gente, Sim. né? Porque tem o desafio do modelo de negócio, da gente validar se esse modelo de negócio de expansão ele é bom ou não, né? Validar a nossa capacidade de operar em outras cidades, porque a operação é nossa, né? Uhum. Eu passei os últimos 2 anos aí que nem caminhoneiro, É, cara, na estrada. cada dia uma cidade, cada dia é complicado. Enfim, tem vários desafios, né? E aí, ao longo desses últimos 2 anos, a gente passou inaugurando esses hubs e aprendendo, né? O de Ribeirão a gente descontinuou, né? Porque a gente encontrou um gap no modelo de negócio, né? Olha, interessante. E aí a gente descontinuou. Hoje tem o de Araraquara, que é um modelo bem legal, que é um modelo que eu aposto bastante, né? E tem o de Indaiatuba daqui, né? Perfeito. Que são cidades bem bacanas, bem legais, né? E aí agora eu estou planejando, com base nesse aprendizado, né, um novo modelo para continuar crescendo, continuar expandindo, né? Alcançando outros ecossistemas, né? Então, assim, esses últimos 2 anos foi um aprendizado. Eu tô vendo que você tá sempre correndo atrás da fogueira, você tá sempre procurando. Vocês estão sempre procurando problema. problema, Né? E de fato, cara, assim, a gente viveu muitos desafios, né? Ao longo desses últimos anos, né? Mas, cara, assim, a gente aprendeu muito. A gente sabe hoje, numa expansão, o que dá certo, o que não dá errado. Né? Quando a gente vai hoje num hub de inovação, a gente bate o olho e fala assim, cara, aqui tem um negócio errado, porque não tem fluxo, porque não tem gente, né? É até engraçado.
a gente recebe muita gente de fora do Brasil, né? Uhum. Semana passada eu recebi um pessoal da Inglaterra, mês passado veio o pessoal do Texas aqui, né? E aí a gente que já tem hub de inovação e que olha aqui e fala assim, caramba, cara, a gente tem, em termos de infraestrutura e investimento, coisas até muito Sim, mais sim. sofisticadas, né? Exato. Mas aqui tem movimento, tem vida, tem gente, Exato. né? E esse é o desafio, né? Exato. O desafio não é um imobiliário, né? Isso não é o espaço, né? São as pessoas. O imobiliário é uma parte do negócio, do business model do negócio, de fato, né? Mas o desafio é você trazer as pessoas, movimentar as pessoas, Conectá-las, né? fazer essa integração da Eu acho academia com o mercado, né? Então isso é desafiador, né? Sabe que tem um livro Orquestrar, né? Orquestrar. Tem um livro do Steve Johnson, que é o De Onde Vêm as Boas Ideias, não sei se você conhece, Uhum. mas parte do livro ele explica onde eram os hubs de inovação, né? Onde surgiam as grandes ideias. E ele falou dos cafés franceses que reuniam justamente intelectuais, médicos, ou seja, pessoas de áreas distintas reunidas, conversando, e a partir dessa colisão surgiam ideias novas. Né? Isso é muito legal. Então, assim, agora eu estou focado muito em criar produtos sustentáveis, porque o Hub ele tem que ter os seus produtos para ele se manter sustentável, Sim, né? Porque é um negócio que consome demais, principalmente quando você fala de CAPEX, assim, né? De energia elétrica, aluguel, sabe, é uma infraestrutura muito pesada, né? Então, a gente tem desenvolvido produtos de inovação que interagem com o ecossistema e com o mercado, né? Para manter o negócio que já é sustentável, ainda mais sustentável, né? E do outro lado, eu tenho trabalhado muito na experiência para garantir que cada vez mais a gente tenha fluxo, né? Mesmo que seja esse fluxo híbrido, né? Mas tenha gente vindo utilizar o Hub, gente interessante e que crie conexões de verdade, porque assim, só o espaço pelo espaço, isso não tem valor, né? Pô, legal, o ambiente é legal e tudo mais, mas cara, se a empresa se tranca numa sala e usa a sala só para trabalhar, como escritório, é a mesma coisa, né? isso não tem valor, porque ela vai comparar o valor do meu metro quadrado com o valor do metro quadrado de um imóvel comercial qualquer, e não é isso, né? As empresas estão aqui dentro porque aqui é uma vitrine, que elas vão conhecer outras empresas, que elas vão receber oportunidades, que elas vão se conectar com empresas, com pessoas, e daí podem surgir negócios novos, oportunidades, produtos novos, e, enfim, modelo de negócio, uma série de coisas. Então, assim, o desafio é essa orquestração, que eu acho que a gente, nos últimos 6 anos, fez isso legal, continua aperfeiçoando, porque isso muda muito, porque as metodologias mudam, né? Porque socialmente a gente mudou muito, as tecnologias mudam, o comportamento social muda, né? A gente mudou muito, cara, muito em poucos anos, cara. Tanto no comportamento social, né? Quanto em termos de tecnologia. A gente não falava de IA como a gente fala hoje, e usa IA como a gente usa hoje, do que há 1 ano e meio atrás, Exato. 2 anos atrás. Se a gente pensar até o boom das calls, né, das video calls, depois a gente já fazia antes, mas com certeza quando entrou a quarentena, a gente levou isso para outros campos, até nem só no trabalho. Eu fiz curso, aula, até, sabe, cursinhos rápidos, cursinhos que eram 100% presencial, de repente você estava no online. Sim. E a própria tecnologia, uma coisa que eu acho interessante também, e aí eu queria a sua perspectiva sobre se houve essa mudança, mas eu percebi também muito mercado tradicional, que não estava no digital, né? E aí com o boom boom, se é que eu posso chamar assim, da quarentena, se viu ali obrigada a ter recursos digitais, a empresa não estava preparada e teve que correr atrás de inovação. Como é que eu coloco aqui a minha presença digital? Porque eu não tenho recursos aqui, o meu serviço não está 100% na internet, e eu preciso que isso esteja, né? Então, eu vi muito movimento disso nos últimos tempos. Isso aconteceu com todo mundo, aconteceu com a gente, né? Pô, de uma hora para outra a gente teve que virtualizar. Sim. Pelo menos hoje, pelo menos parte do conteúdo, né? Como você falou, tem o Novolators. O Novators, né? Que é o hub digital. Já é um produto criado do pós-pandemia, né? Porque não tem como você só ter o físico hoje, né? Exato. Então eu falo, você vem para o físico, mas você tem também o online ali estão todos os conteúdos, estão os eventos, eu consigo mandar uma mensagem pro Weller, eu consigo ver quem são os membros dos diferentes
hubs e acionar, eu consigo postar vaga, oportunidades. E agora a gente vai lançar uma versão 2.0 mais parruda, né? Legal. Justamente para que cada vez mais as pessoas utilizem aquilo como hub mesmo, né? Perfeito. E aí a gente falou a gente falou muito do termo inovação. E aí eu gosto muito de explorar esses termos que às vezes parece meio mágico, né? Principalmente para quem está vendo e tal. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o seu olhar afinal, o que é inovação, né? A gente está falando que o Novo Lab é um hub de inovação, que fomenta, que promove inovação social, em negócios, em business, enfim. Mas como que você enxerga isso, né? O que seria essa inovação? Cara, assim, tem uma coisa que a gente falava no começo que eu falo, pô, é verdade ainda, né? Uhum. Que inovação é reimaginar experiências, né? Assim, não tem ciência por trás dessa palavra inovação, né? Que todo mundo fala, inovação, né? Cara, inovação é, pô, criar novos modelos, novos produtos, negócios inovadores, né? Que façam bem para a sociedade e que tragam um tipo de retorno. Simples assim, Uhum. entendeu? Não tem... Que vingue, né? Que vingue. Solucione um problema e que, né, consiga Que é isso, ser cara. escalado. Da Talvez, noite pro dia a gente se viu obrigado a... Obrigado não, se viu a necessidade de fazer reuniões online, né? Teve que se As reinventar, ferramentas né? já estavam lá, a gente só não tinha o hábito de utilizar. Isso é inovação, né? Quantas pessoas precisaram usar o celular para pagar suas contas porque não podiam ir em agências bancárias Sim. e não usavam, Exato. né? E não usavam essa reinvenção. E aí, pô, os bancos tiveram que se adaptar, criar interfaces mais intuitivas, né? Cada vez mais. Mais segurança, né? As Mais camadas de segurança. segurança. Isso é inovação, né? Então, inovação é, se reinventar, se adaptar à nova realidade, né? Até porque uma coisa, outro dia eu tava falando numa escola, né? Antigamente as coisas levavam um certo espaço de tempo para mudar, né? E esse espaço de tempo ele era longo. E agora, cara, esse espaço de tempo ele tá muito curto, né? Muito. Antes, o que a gente via de mudança de 5 em 5 anos, agora a gente vê de mudanças de 6 em 6 meses, Exato. né? Então, assim, pô, os negócios nascem e morrem com uma velocidade muito incrível, Sim. né? Sim. Vê aí, Snapchat, por exemplo. Porra, nasceu, mas teve um boom, exato, e aí depois, cara... virou a referência praticamente. Quem fala de Snapchat hoje? Exato. Né? Por quê? Porque aí vieram as outras plataformas, o próprio Instagram se reinventou, aí veio o TikTok, sabe? Engole muito rápido, né? E se a gente for falar, assim, por exemplo, o Instagram, ele se reinventou, está se reinventando o tempo todo. O tempo todo. Recentemente mudaram o algoritmo para competir mais com o TikTok, então você vê uma velocidade realmente absurda. Então, assim, quando a gente fala de inovação, assim, que parece um negócio tão distante, cara, e que está muito associado à tecnologia e que é uma falha as pessoas associarem com tecnologia, porque inovação pode ser processo, pode ser modelo, pode ser... Cara, a gente tem que inovar a partir de agora para estar no mercado ativo, muito, entendeu? exato. O tempo todo ter que aprender uma coisa nova e desaprender também algumas coisas, exato, né? Para liberar espaço no HD, para entrar coisa nova, né? Para de fato continuar ativo e relevante no mercado. Cada um de nós vai ter que fazer isso, né? Outro dia eu tava falando com uma molecada de 15, 16 anos, eu falei assim, cara, vocês estão numa era, cara, que vocês vão ter que desaprender e aprender o tempo todo. O tempo todo, exato. Cara, o tempo todo, né? Então, inovação é isso, Você né? entra na faculdade, né? Provavelmente eles vão entrar na faculdade e sair da faculdade, nesses anos as coisas já mudaram em muitos aspectos. Né? E aí, assim, o que eu vejo, assim, aí falando um pouco de empresas, inovação dentro das empresas, né? É que, assim, existe um desafio de inovação dentro das empresas, porque a inovação está muito associada a risco. E aí, apesar de você vai em várias empresas ter a palavra inovação estampada na parede, mas normalmente a empresa não quer tomar risco, né? E aí, quando você pega a pessoa de inovação, que ela senta numa cadeira de inovação, ela é uma compradora de risco. Só que quando ela compra risco e dá errado, ela está em risco. Exato. Né? Então, o desafio é, de fato, as empresas entenderem que o risco é inerente à inovação e que, de 10 coisas que você vai fazer, uma vai dar certo, 9 vão dar errado. Exato. Né?
Então eu acho que ainda no Brasil, especialmente no Brasil, ainda as áreas de inovação não têm essa consciência, né? Ainda são muito não tomadoras de risco, né? Tem formas de mitigar risco? Tem formas. Encontrar players, parceiros de inovação que ajudem com experiência prática, né? A fazer com que esse risco seja menor, né? Mas, cara, não tem como desassociar inovação a risco. Inovação é risco o tempo todo, né? E as empresas precisam entender isso e precisam se preparar para investir, ganhar algumas vezes e perder outras, né? Exato, exato. Mas precisa inovar para estar no Mas precisa mercado, inovar para né? estar lá, né? E aí eu quero aproveitar a sua experiência agora, eu queria aproveitar do seu conhecimento e te pedir uma visão, um conselho, uma dica, enfim. Mas agora pensando no microempreendedor ou no empreendedor, na pessoa empreendedora, você que passou por vários desafios aí, altos e baixos, como a gente viu, né? Um conselho e uma dica para quem, de repente, está na luta de construir o seu próprio negócio e como você, enfim, vai passar por altos e baixos, ou está passando por altos e baixos. O que você poderia falar para essa pessoa aí, enfim, de dica mesmo? Enfim. Assim, eu tenho feito muita reflexão nesse sentido por conta da minha trajetória e, enfim, do momento que eu estou vivendo agora e tudo mais, né? E assim, a dica que eu dou é ser consistente e ter paciência. Para mim, consistência e paciência são duas coisas que precisam andar juntas, né? Porque, primeiro que você tem que ter paciência de fato, não adianta você plantar uma semente e achar que no outro dia vai nascer a árvore. Não, você tem que cultivar aquilo, né? E às vezes leva tempo. E aí o que eu vejo, principalmente na turma um pouco mais jovem, né? É que os mais jovens, eles estão mais impacientes, eles são muito mais imediatistas, né? E aí eu aprendi ao longo dos últimos anos, sei lá, 20 anos empreendendo, que é o seguinte, putz, cara, por mais que eu queira que o negócio dê certo, mas eu preciso, não vai acontecer na hora que eu quero, né? Eu preciso plantar todo dia para aquilo ali colher daqui X tempo, né? E vai levar o tempo para colher, né? E a outra coisa é ser consistente, né? Porque eu vejo muito empreendedor que tem ideias brilhantes, né? E aí começa a colocar em prática, desanima e muda. Aí começa a colocar em prática, desanima, muda, quase, sabe? Pivota a cada mês, literalmente, né? E aí não tem essa consistência, não tem um discurso consistente, né? E aí eu vejo que essa coisa da consistência e da persistência estão totalmente ligadas, fazem você ir mais longe, né? Então, óbvio, né? Tem dia que você tá cansado, né? Tem dia que você tá de saco cheio, né? Porque você só tem problema para resolver, porque as contas vêm e tudo mais, né? Pô, tem dia que você tá desgastado de verdade, né? Mas você tem que olhar com uma perspectiva um pouco maior para você falar assim, puta, o que eu tô fazendo tá valendo a pena ou não, né? Sim, ou não, né? E fazer essa avaliação, né? Mas olhar um pouco mais longe para você falar, putz, é só mais um dia que eu me desgastei, mas tem que continuar a jornada, os problemas vão vir, né? Ninguém tá inerente aos problemas, né? Os problemas vão vir, não tem jeito, e quem é empreendedor escolheu ser um resolvedor de problemas, né? Então, é isso. Perfeito, maravilhoso. Consistência e persistência, em resumo. Né? Maravilhoso. Boa, e olhando para o mercado agora, e você que tem uma conexão tão próxima de inovação, né? O que você está enxergando de movimentos, ou o que você está enxergando ali de potenciais aí que a gente poderia olhar, para a parte, ou seja, de tecnologia, ou de design, ou de experiência, enfim, mas há algo que está tocando você nesse aspecto? Cara, assim, esse momento é um momento muito louco, né? Vou falar um pouco do mercado, principalmente das áreas de inovação, que é o que eu convivo mais, né? Nos últimos anos teve o boom das áreas de inovação dentro das empresas, né? E aí um monte de gente começou a fazer um monte de iniciativa deu errado, e aí agora tem esse momento de recessão, elas são as áreas que estão sendo atingidas, né? E aí elas, por terem investido em muitas coisas que deram errado, que faz parte, né? São as primeiras áreas que recebem cortes. E que são, de fato atingidas, né? E aí a gente vê as áreas de inovação muito mais conservadoras, né? Enquanto, na real, deveria estar com sangue no olho tentando reinventar, porque... Exato. Talvez seja esse momento para achar novas... Mas eu tenho visto as áreas de inovação extremamente conservadoras, né? Houve uma mudança de cadeiras muito forte, como inovação foi um tema que despontou muito forte nas empresas.
Então, muita gente se tornou profissional de inovação nos últimos anos, que era uma coisa que não existia, né? Exato. E aí ficou em evidência, e aí mudou muito de empresa, né? Então a gente vê que muitas vezes o conhecimento vai com o profissional, não fica na empresa, e a empresa perde todo o histórico do que ela fez, começa tudo de novo, enfim, né? Então a gente vê isso meio embolado, né? A gente vê empresas, inclusive, né? Eu estava discutindo outro dia isso com o meu sócio, empresas que fecharam áreas de inovação, que decidiram não investir em inovação, né? E aí essa coisa da inteligência artificial, que na minha opinião é uma baita oportunidade e vai criar um monte de novos empregos, mas ao mesmo tempo vai dizimar empregos Sim. que existem hoje. E aí o que eu vejo assim, tá todo mundo numa corrida de inteligência artificial, tentando entender, tentando implementar e falar que usa inteligência artificial de alguma Exato. forma, Tem que estar lá em entendeu? algum lugar, né? Temos inteligência Né? artificial. Mas na real, a grande maioria não sabe o que tá fazendo, ou não sabe o que vai ser. Porque ninguém sabe o que vai ser de fato, cara. Exato. Entendeu? Hoje tem, sei lá, uma inteligência X aqui que faz uma coisa, mas, cara, a gente não sabe como vai ser daqui a 6 meses. Exato. Então, assim, eu vejo que tá todo mundo muito perdido, na real, né? E todo mundo tentando acompanhar o que tá acontecendo, né? E quem tá ganhando dinheiro mesmo é quem tá vendendo curso, cara. Exato. Quem tá vendendo educação. Essa galera que tá vendendo educação, curso, é, formação, é a galera que tá ganhando muito dinheiro porque ninguém sabe o Exato. que tá acontecendo. Essa é a Parece que real, né? a dor da dúvida, né? A gente corre para um curso que talvez tenha a resposta para É, nós. é. Talvez isso que está criando esse fomento. Não, não necessariamente quem está fazendo curso tem a resposta também, tem isso. Não Mas, tem, mas eu acho que é. Acho que é a dor da dúvida. Eu acho que as pessoas, elas, no geral, isso tem a ver com pós-pandemia, estão muito mais preocupadas em investir em si, né? E aí o investir em si é em conhecimento, é em experiência, né? Viagens, né? sim, E aí eu acho que as pessoas acabam olhando muito mais para si do que para o coletivo das próprias empresas e falam assim, pô, se a empresa vai pagar um curso, isso é bom para mim, entendeu? Porque eu vou adquirir mais exato, meu e tudo mais, né? Óbvio que eu posso aplicar na empresa, mas e sim, aí, meu, puta, eu vejo esse mercado de conhecimento, de cursos, eu nunca vi tanto curso presencial, online, na vida, curso para tudo, para cara. tudo. Para tudo, De inteligência curso. artificial, então, nossa, tem muitos. Então acho que tá todo mundo tão perdido, Heller, de verdade, cara, que eu acho que as únicas empresas que estão ganhando dinheiro são as empresas que estão vendendo curso, conhecimento, formação, Respostas que. resposta. Eu tô falando isso em todas as áreas. Que legal. Não só em alta tecnologia, mas, cara, outro dia eu vi um negócio que eu achei engraçado, né? Pô, você pega o adolescente de hoje, ele é totalmente diferente do adolescente que nós fomos, Sim. né? Ele é mais questionador, ele é mais pé no peito, ele é mais intolerante, né? Ele é mais digital, Muito. né? E aí você pega os pais, que muitas vezes são a nossa geração, Exato. né? Somos jovens, se você comparar, somos muito jovens Sim, ainda, somos né? jovens ainda, né? Mas eu já tenho 2 filhos, tenho 3, na verdade. Tenho 3 filhos. Cara, tem uma dificuldade de lidar. E aí hoje você vê curso de como lidar com adolescente, como entender a mente do adolescente. Então, Muito. assim, cara, tá todo mundo tão perdido em diversos aspectos, no aspecto de tecnologia, no aspecto social, no aspecto comportamental, no aspecto de como você criar um filho numa geração que tá desse jeito, que tá Exato. todo mundo, né, com ansiedade absurda, Exato. né? Que, cara, a única coisa os únicos negócios que eu vejo que estão prosperando muito são os negócios de conhecimento, né? Sim. Não à toa você vê aí surgindo umas figuras na internet, a lá coaches, né? Exato. Que estão bombando, cara. Estão bombando porque, meu, sei lá, tá todo mundo querendo ouvir alguma coisa Exato. Um o acalanto e tempo tal. todo, né? Pois é.
Não, eu entendo. Eu entendo. Às vezes eu sinto essa Não sei vontade. se eu te respondi, Não, mas. eu acho que sim, mas assim, eu acho que é interessante esse comportamento, esse olhar, porque às vezes eu me pego também com isso, que eu falo, gente, às vezes a gente tem tantas possibilidades, a gente já tinha, né? Agora muito mais, que parece que a gente quer alguém que nos diga, vai pra lá que vai dar É, certo. Só que no fim é o que você falou, a gente não sabe, você tem que testar, pode ser que dê errado, e você vai para um outro, pode ser que dê errado, e em algum momento vai dar certo, né? Então, é porque a gente isso, tá num momento de uma mudança que eu acho que é como a gente nunca viveu, né, exato. cara? Se a gente voltar para quando a gente era adolescente, né, cara, pô, o tempo, a relação do tempo era diferente por conta da, de como a informação chegava, Uhum. das formas de A quantidade, a comunicação, né? velocidade que essa informação chegava era Hoje, diferente. cara, nossa, é absurdo, né, cara? Hoje, cara, é muito louco, né? Você vê que as pessoas nem ligam mais umas para as outras, Ah, né? eu nem atendo. Eu falo, gente, Eu dá pra também tirar esse não. aplicativo As do pessoas não querem celular? falar, cara. Eu mesmo, eu não gosto de falar no telefone. Exato. Me manda WhatsApp, Por favor, exato, né? exato. Estamos na mesma geração É aqui. muito louco isso, né? Muito bom, muito bom. E agora eu vou entrar mais no campo pessoal para falar de uma coisa boa. Pessoal, claro que você pode falar de trabalho, mas você vai entender o que eu quero dizer. Eu queria mais entender o que que te faz feliz hoje? O que que faz você se sentir feliz hoje? Pô, isso é uma pergunta difícil, hein, Ah, você cara? viu, eu já vim com uma pergunta bem, né? Comecei na tranquilidade e tal. Falei, agora, o que que te faz feliz? Cara, assim, hoje, de verdade, bom, eu me sinto um cara realizado no trabalho. Isso é parte do que me faz feliz, né? Então, nesse ponto, eu sou super. Tô falando do meu lado profissional, eu sou super realizado mesmo, Uhum. né? Eu acho que, assim, ao longo desses últimos anos, eu consegui encontrar um negócio que eu nunca tive, né? Eu nunca acreditei, muito louco isso, eu nunca acreditei na divisão de vida pessoal e de trabalho. Olha. Eu acho que a vida é uma só, Uhum. mas nem todas as pessoas conseguem construir isso na sua cabeça por conta, cara, da realidade de cada um, Uhum. né? A gente sabe que a realidade do brasileiro ela é muito diferente Muito. de um para o outro, né? Mas eu consegui construir isso, né? E eu sou muito feliz por isso, de assim, não ter muito essa divisão de trabalho e de família, porque, putz, eu curto muito estar aqui, sei lá, eu estar aqui para mim, isso aqui, putz, é uma delícia fazer, Uhum. né? Conversando contigo, né? Então, pô, isso aqui não é um esforço nenhum, né? Isso Nenhum. aqui é parte do meu trabalho, mas não é um fardo, né? Para mim, não é um trabalho, né? E ao mesmo tempo, assim, eu tenho hoje uma, uma consciência de que eu preciso de momentos desconectados aqui também, Sim. né? Que são momentos de ócio, de Exato. para você de fato Até processar, né, tudo que processar acontece. a quantidade de Exato. informação. Então, assim, hoje, pô, pega o final de semana, óbvio que, pô, eu tenho minhas preocupações como empreendedor, tal e tudo mais, né? E aí, pô, se acontece alguma coisa, eu preciso estar aqui, disponível, tudo mais. Mas eu procuro dar uma baita atenção para minha família no final de semana, Perfeito. né? Tenho 3 filhos, tenho minha mulher, tal. Então, assim, eu procuro estar muito junto deles, fazer coisas com eles no final de semana, né? E aí eu acho que esse equilíbrio que eu consegui ao longo desses últimos anos me faz muito feliz, Que legal. né? Pô, eu trabalho num negócio que é agradável, que é legal, que não é um Uhum. fardo para mim e que obrigatoriamente tem que me puxar a estudar mais, a conhecer mais, sabe, a me desenvolver mais, Uhum. né? Eu acho que eu me desenvolvi bastante nos últimos anos, né? Que Eu era legal. um cara tímido, Olha aí. puta vergonha de fazer isso que a gente tá fazendo, E hoje, né? pelo que eu vejo, está à frente, inclusive, das mídias sociais, né, do Novo Bastante, Lab. tenho feito bastante coisa, né? Com dificuldades sociais, Que inclusive, legal. social, né? Aham. É, e aí isso, o trabalho me ajudou a me desenvolver ao longo dos últimos anos, né? E assim, do outro lado eu cuido, assim, da minha família e de ter os bons momentos com eles, porque, cara, assim, tem que ter um equilíbrio, né? Tem que Sim, ter exato. equilíbrio. Apesar de, pra mim, a vida é uma coisa só, mas tem que equilibrar, né? Eu preciso ter os momentos Sim, com os muito. meus filhos, com a minha esposa, viajar às vezes, né? Não é sempre que dá, mas, Sim, exato. mas Sempre que sempre que possível. Aham. possível, né? Ter esses momentos de ócio também para poder, pô,
liberar um pouco de espaço no HD, Sim, né? perfeito. Porque é muita informação, né? É muito. É muita informação. É uma enxurrada de informação. Então, o equilíbrio eu acho que é o que me faz feliz hoje, de verdade, né? Muito bom. E eu sou muito grato por morar numa cidade menor hoje. Olha Porque aí. a cidade menor me permitiu viver coisas que talvez em São Paulo eu não conseguisse viver, né? Então, por exemplo, eu estou no meu segundo casamento, eu sou separado, né? Uhum. Mas minha ex-mulher mora aqui em São Carlos, né? Olha. E meus filhos moram aqui também. Então, assim, pô, eu tô aqui, pô, baita pilha, mas eu consigo no meio do dia buscar meu filho na escola, Olha. almoçar com a minha Isso é importante pra filha, caramba. sair daqui se eu quiser passar e pegar minha filha. Então, assim, eu consigo fazer, pelo fato da cidade ser Almoçar com a pequena, família, né? Aquela coisa eu assim. almoço em casa todo dia. Perfeito. Todo dia, Isso é muito né? bom. Eu almoço em casa hoje, né? Então, Uhum. isso é muito bom, cara. É. Então, assim, isso já me satisfaz bastante. Se fosse em São Paulo, eu não conseguiria fazer isso. Porque eu lembro quando eu morava em São Paulo, eu morava na Zona Leste, né? Morava na Vila Prudente e ia trabalhar na Berrini. Caramba. Cara, sim, 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. E E é um aí, cansaço físico, mental, mental, intelectual, emocional. né? Aí, pô, você pega a metrôzão, tal, você chega em casa, você não quer conversar, você não quer fazer, você quer tomar um banho e dormir, né? Exato. E aí aqui é engraçado, aqui você chega em casa, cara, quando você olha no relógio, você fala assim, caramba, eu tenho tempo pra caramba, ainda tá Exato. cedo, né? Se eu sair daqui 6 horas, 6h10 eu tô na minha casa, Olha aí, né? gente. Nossa. Até Então, chorei agora. tipo, sobra tempo, né? E aí, pô, você tem tempo pra conversar, você tem tempo pra, sei lá, fazer uma caminhada à noite, sabe? Aham. Viver, Exato. Isso é né? legal. Viver de fato. Isso é Então, legal. eu acho que isso. Olha que você está capitaneando mais pessoas para São Carlos, viu? Daqui a pouco vai ter várias Não, pessoas se mudando para São Carlos. muita gente mudou pra São Carlos, pro interior, nos últimos anos, né? Sim. E até engraçado assim, eu tenho visto pessoas que mudaram pro interior por conta do home office, que saíram de São Paulo, e que agora as empresas estão voltando pro É, presencial, e aí essas pessoas estão sendo obrigadas a voltar pro presencial, só que a família não quer ir. claro, porque a qualidade é Por quê? muito Porque a maior. qualidade, Exato. cara, assim, tipo, essa coisa de almoçar em casa, sabe? Poder acordar um pouco mais tarde, Nossa, porque você não vai chegar atrasado, exato. né? Sair daqui em 10 minutos e estar em casa. Meu, isso não tem preço, não tem Não tem preço mesmo, preço. né? Não tem preço. Então, assim, acho que isso fez eu construir, ao longo dos últimos anos, uma vida um pouco mais equilibrada. Muito Se bom. fosse em São Paulo, eu estaria, Não, né? seria. Eu amo São Paulo. São Paulo é uma delícia. São Paulo minha mãe mora lá, eu sempre vou pra lá, tal. Mas pra viver hoje eu não viveria. Olha aí. Não viveria. Preciso. Quase Não chegou aí. viveria. Eu prefiro ir lá um final de semana. Curtir a cultura, né? A vida cultural e ir embora. Exatamente, curtir Então, as coisas boas de São Paulo, mas morar aqui, porque assim, cara, o dia fica mais longo. O dia é mais longo, você é mais produtivo. Você é mais produtivo, de verdade, cara. sim. Né? Muito bem. E alguém que passou por tanta coisa que você passou, minha próxima pergunta vai no campo filosófico também. Você tem medo de alguma coisa? Do que você tem medo hoje? Cara, assim, eu tenho um medo, né? O meu medo hoje, cara, é. Ó, pausa, hein? Pausa filosófica, tem que pensar um pouco. Não, mas eu tenho medo, assim. Assim, eu acho que eu desenvolvi coragem, eu desenvolvi bastante coisa ao longo dos últimos anos, porque, pô, é muita pancada. Já fiquei super endividado, Uhum, já passei por muita coisa. Já dirigi Uber pra sobreviver, entendeu? uhum, Porque eu lembro quando eu tava em São Paulo vendendo o projeto Novo Lab de dia à noite, eu dirigia Uber pra poder comprar fralda pros meus filhos. Então, uhum. assim, eu não tenho medo de nada que seja honesto, assim, que Uhum. seja. Né? Eu acho que o meu medo hoje, assim, de verdade, é falhar ao ponto de decepcionar as pessoas que estão mais próximas de mim, né? Uhum. E é mais, acho que, de decepcionar as pessoas que estão mais próximas de mim, né? Porque pô, a gente construiu uma coisa tão legal, tão bonita, que as pessoas gostam, né? E valorizam, e que falam assim, pô, isso aqui é fantástico e tal, né? Então, assim, hoje eu luto, de fato, para isso Uhum. aqui continuar vivo e próspero e tudo mais, né? Mas eu tenho medo de falhar, Uhum. assim, e de decepcionar quem tá ao meu redor, assim, de passar perrengue. Eu não tenho medo de passar perrengue, Que de, legal.
de viver momentos difíceis, mas de colocar pessoas no meu entorno em situação de risco, eu tenho medo, assim, cara. Óbvio que dá medo, né, Sim, cara? sim. Dá medo, né? E, e é duro, né? Porque a gente vive num país muito inseguro, né, cara? Sim, Assim, né? infelizmente. Para empreender, você nunca sabe o que vai acontecer, Sim, né? exato. Então, cada dia é uma surpresa, cada dia é uma novidade, né? É uma vida. Eu brinco que algumas cargos, algumas coisas, algumas profissões que você tem que fazer do fígado do coração. Você tem que tirar o coração e deixar ali Não, um outro órgão fazendo, porque é, é para filtrar toda. você vive É, intensamente, né? Você vive intensamente. Então, não tem como se construir um negócio desse exato. sem, caraca, se doar de uma Exato. forma que, né, a gente se doa bastante até hoje, né? Muito bem. A minha última pergunta para você é: qual que é a sua visão para o futuro do Novo Lab? O que você quer para o Novo Lab aí num médio, longo prazo? Onde vai estar o Novo Lab daqui a alguns anos? Essa é uma pergunta difícil também, né? Porque a gente planeja algo, né? Mas não sabe o que vai acontecer daqui um, Nunca dois se vê, anos, exato. né? Mas assim, a gente ainda tem muita coisa por fazer, né? Uhum. Então, essa fábrica ela não está 100% preenchida, não está Não. 100% finalizada ainda. E aí, óbvio que aqui ainda tem muita coisa para expandir, vocês vão ver aí, vocês vão andar aí, né? E eu quero ver isso finalizado, expandido. Uhum. O Honorário ser reconhecido como um lugar de referência no Brasil, né? Eu não sei quantas expansões ainda, né? Porque a gente está, como eu falei, né? A expansão ela foi um experimento, então a gente está avaliando ainda todos os prós e contras da expansão, Sim. né? Mas, assim, acho que o que eu espero de verdade, né? É que o Novolab ele continue sendo relevante, né? Uhum. E o desafio é esse, ser relevante, né? Uhum. Porque para ser relevante, É se reinventar é se também, né? reinventar todos os dias, né? Uhum. O dia todo, né? Então, assim, eu espero que ele continue sendo relevante, né? O Novo Lab vai completar agora no próximo ano 7 anos, né? Eu espero que ele tenha vida longa, né? E que daqui, sei lá, quando ele tiver 10 anos, ele seja tão relevante quanto ele foi no começo, quanto ele é agora, né? Uhum. Que Acho que é isso. maravilhoso, maravilhoso. Se não passa tão rápido, né? Quase 10 anos. Vou fazer 7 anos já, né? Então, Boa, né? Passa boa, rápido. passa muito rápido. Muito bem. Antes de encerrar nosso papo, eu quero também aqui deixar um tempo livre para você falar o que você quiser, o que eu não perguntei, o que eu deixei de falar, ou enfim, o que tiver no seu coração, na sua mente, para a gente registrar nessa conversa. Pode falar para a câmera, para mim, para quem você quiser. Vai falar o que você quiser. Abre seu coração e deixar a mensagem final. Que as pessoas venham conhecer o Novo Lab, né? Como você fez hoje, pegou o carro e veio até aqui, né? São 3 horinhas de estrada, mas eu garanto que no interior, né? Não só em São Carlos, né? Mas várias cidades do interior tem coisas muito legais para se ver, né? Não só de entretenimento, mas de conhecimento. E São Carlos é uma cidade que tem essa veia do conhecimento muito forte por conta das universidades, por conta do Novo Lab, por conta de várias iniciativas que tem aqui, né? Então, se você é empresário, se você é um profissional de inovação, se você está buscando inovação para sua empresa, né? Não vai só para o Vale do Silício, não vai só para a China, né? Pega o carro, vem para São Carlos. É menos glamuroso vir para São Carlos do que ir para a China ou do que para o Vale do Silício, mas eu garanto que você vai ver coisas tão legais quanto, né? E vai se surpreender de ter coisas aqui a 3 horinhas do quintal da tua casa, né? Sendo desenvolvidas made in Brasil de verdade, né? Então, assim, o meu recado para as empresas é: meu, para de olhar só para fora, olha o que tem de bom aqui, né? O melhor que a gente tem no Brasil é o capital intelectual, é o brasileiro, e aqui é um celeiro de talentos, não só São Carlos, como várias cidades do interior, Ribeirão Preto, Araraquara, que é aqui do lado, Indaiatuba, São José do Rio Preto, Bauru, várias cidades têm coisas incríveis, né? E eu vejo que as empresas olham muito para fora, gastam um baita dinheiro para ir para fora, para buscar coisas lá fora, para apoiar aceleradoras de fora do Brasil. É, Então vem, apoia aqui uma iniciativa brasileira que gera emprego, gera oportunidade, gera conexão, gera inovação, né?
e que tá aqui, made in Brasil, em São Carlos, a 3 horinhas de São Paulo, né? Vai. Então fica o meu convite, sai daí e vem aqui visitar, que você vai ser bem recebido aqui. Vai mesmo. Que maravilhoso, muito bom. Leandro, obrigado demais por ter Obrigado, aceitado, Hélio. por ter me Valeu. recebido. Foi muito gratificante. É muito bom ver aqui, ver tudo que está evoluindo, então muito obrigado. Então só também agradecendo todo mundo que está aí nos acompanhando do outro lado da telinha, acompanhou a gente aqui nesse papo e até agora. Como sempre, a gente se vê aí num próximo vídeo. Um grande beijo para todo mundo. Valeu, pessoal.